Voz e vídeo, deixa eu ver. Gravando. Ei, demais, então. Boa tarde. Esse é um... minha voz e meu vídeo estão um pouco ruins aqui, ó. Vamos ver. Maravilha. Esse é um evento gratuito, na verdade uma mini aula a respeito... Mini aula não digo, mas um evento, na verdade, para a gente debater um pouco mais sobre um tema que está bastante, assim, a gente tem ouvido bastante no cenário de tecnologia, que é a computação em nuvens, né? Computação nas nuvens, cloud computing em geral. E um pouco mais de detalhes a respeito do que é, para que serve, de onde vem, do que se alimenta, essa coisa toda, né? E efetivamente algumas aplicações e algumas coisas que a gente tem nesse cenário, a gente já usa, inclusive, a gente já está em uso muito nesse mercado de internet, de algumas soluções, algumas coisas que estão lá, estão nessa nuvem, mesmo sem se dar conta. Então, agora nos próximos momentos, próximas 2 horas, a gente vai debater um pouco sobre isso. Para quem nunca entrou nesse formato de aula online, assim, usando o Live Meeting, a gente tem ali no menu em cima uma opção de participantes, né? Vocês conseguem visualizar quem é que está participando aí desse nosso encontro, e ao ponto de poder interagir com todo mundo, comigo também, com os outros colegas, enfim, né? Podem visualizar clicando no nome da pessoa com o botão direito, convidando para chat, ou enfim, fazendo perguntas e algumas coisas do tipo. Tem um menu de perguntas e respostas que vocês podem, inclusive, enfim, à medida que forem surgindo dúvidas ou até mesmo sugestões, vocês podem ir também enviando suas dúvidas e suas perguntas por ali. Certo? Muito bem. Então, o que mais? A gente tem ainda um canal aqui no meu computador, que eu estou gerenciando essa transmissão. Eu tenho a possibilidade de compartilhar softwares e até mesmo todo o meu computador, ao ponto de vocês poderem assistir depois, porque vai ficar gravado esse conteúdo, assistir depois todo esse material e essa apresentação, até mesmo nossas interações, mesmo para quem não está online. Eu não sei como é que vai ficar depois para quem não está online presente agora, né, assim, nessa transmissão, se vai conseguir entrar lá e fazer o download ou visualizar a aula lá pelo canal online, que fica gravado tudo fora, né, no servidor. Então depois tem que confirmar com o pessoal do atendimento, aqui na família, certo? Muito bem. Pessoal fazendo testes aí, sim, isso mesmo, façam testes. Pessoal vendo legal, vídeo e áudio, maravilha, excelente. Para quem não estiver vendo legal o vídeo, de qualquer maneira eu vou desligar em seguida agora o vídeo, a gente vai ficar só com áudio, e depois no finalzinho eu volto para a gente fazer as considerações finais e despedidas, e essa coisa toda triste, né, demais. Enfim. E aí a gente volta em outra ocasião a se encontrar, hein? Para vocês poderem conversar comigo e tudo mais, é bem possível que vocês tenham uma abinha ali, voz e vídeo. Uma abinha não digo, mas um menu, uma opção no menu aí, voz e vídeo, que vocês podem ativar também. Vocês podem ativar voz e vídeo por ali. Pelo menos eu por aqui, pelo meu Live Meeting, eu posso ativar por aí, por esse canal de voz e vídeo. Então, daí vocês podem participar também, além de chat, além de perguntas e respostas, vocês podem também participar efetivamente por aí, enfim, levantando a mão e falando, né, demais. Também tem, na verdade, isso, tem também alguns indicadores lá no canto superior direito, né, tipo de pergunta, mais devagar, não consigo ouvir, preciso de ajuda, algumas anotações, algumas coisas divertidas para interagir nesse cenário aqui de reunião online, certo? Muito bem. Ó, então o pessoal usando o chat aí, bacana. Não usem o chat para ficar falando entre vocês, né? Tipo, a pessoa vê que tem uma lista de pessoas gigante ali, um monte de gente. Vamos começar a conversar com os brodinhos. Bacana, tudo é válido, né? Mas principalmente interajam a respeito. Interagir é bacana, mas principalmente a respeito do tema, para a gente levantar algumas dúvidas, algumas questões, a gente poder debater bacana aí sobre esse termo de computação em nuvens, e sobre esse, digamos, novo cenário, né?
desse universo de tecnologia. Enfim, né? Se vocês forem tratar sobre outros assuntos no chat, sugiro que façam outros chats. Né? Muito bem, voltando então. Assim, é o seguinte, ó. Então, para a gente ir direto no nosso assunto, é assim. Eu imagino que... inclusive eu posso até lançar umas enquetes aqui, ó. Demais, hein? Acompanhe. Vou lançar uma enquete para vocês aqui rapidamente e inicialmente para a gente ter um pouco de interação aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, eu vou largar uma pergunta assim, ó. Quem já utiliza algum sistema ou software ou algum recurso de computação em nuvens? Na verdade, eu vou fazer melhor, né? Só duas opções, né? As opções, para ser mais exato. Olha que loucura. Vocês devem ter agora uma votação aí demais. Olha que loucura que aconteceu, rapaz. Se vocês estiverem vendo a votação aí, cliquem ali no vermelhinho, no azul, no amarelo, para eu só ter um panorama, assim, uma ideia de se vocês estão aí efetivamente ligados, ou enfim, sabendo, já usam, não usam, sabe do que se trata, mas de onde vem, como é que funciona. Se não sabe também, tipo, não faço ideia, né? Talvez use, mas não sei. Bacana. Cliquem aí, votem, né? Votem demais. Certo? É assim, ó. Bom, vão votando aí que eu vou acompanhando. Ó. O pessoal está sabendo do total, do que significa, ao ponto, inclusive, de a gente poder trocar algumas ideias interessantes. Né? O pessoal aí, tipo, a maioria das pessoas que votou, pelo menos, né? Já sabe do que se trata. Legal, isso é bom. Né? Já usa, inclusive, algum sistema, algum software. Ótimo, maravilha. A ponto, inclusive, de poder contribuir com o nosso evento aqui, né? Demais? Excelente aí. Então, se você já usa, quem já usa, já trabalha, já instalou, já participou de algum tipo de processo de virtualização, inclusive, alguma coisa assim, contribua, né? Exato, né? Mande aí perguntas, respostas, enfim, interage com o pessoal, a gente poder enriquecer esse nosso conteúdo. Ó, é o seguinte, para quem não sabe, tipo, cerca de 20% do pessoal que votou aí nessa nossa enquete, das 27 pessoas que votaram, metade das pessoas que estão presentes aí, menos da metade até, que votaram, né, nessa enquete, 70% na verdade já usaram alguma coisa de computação em nuvens. Isso é um tema, na verdade, relativamente novo, esse termo, né, na tecnologia. E ele, na verdade, tem muito mais a ver com o crescimento, o grande crescimento do desenvolvimento para a internet, principalmente nesses últimos 10 anos. Esse termo computação em nuvem, efetivamente, ele surgiu ali por 2008, mais ou menos. Mas, enfim, nesses últimos 2, 3 anos, a gente começou a ouvir falar mais, e empresas de maior porte, assim, empresas grandes, começaram a investir em software, sistemas, enfim, serviços, em recursos computacionais em geral, de vários tipos. A gente depois lista quais são os tipos. Para dar o suporte para as pessoas poderem armazenar informações, para as pessoas poderem interagir, para usarem sistemas, para poder usar, né, para utilizar no formato mais educacional, ou mais profissional, ou mais mesmo de diversão mesmo, usar isso tudo via internet. Então, essas empresas grandes começaram a apostar muito, no formato de computação em nuvens, ou seja, criar software, sistemas, recursos computacionais para que as pessoas possam acessar pela internet, certo? Muito bem. Então, é a partir daí que eu vou começar, na verdade, já para aquelas pessoas que já trabalham, enfim, a partir dessa enquete, que já usam, que já viram, que já sabem mais ou menos do que se trata, na verdade vai ficar um pouco, mais ou menos vai ficar um pouco assim, tipo, repetitivo, talvez, digamos assim, né? Para quem não usa, ou para quem está aí para saber do que se trata, a gente faz justamente isso, né? Dá uma ideia de como é, para que serve, um pouco desse conceito,
e ver algumas aplicações, alguns detalhes sobre isso. Certo? Eu vou desligar o vídeo agora para ele ficar um pouquinho mais, talvez um pouco mais rápido, até a conexão de áudio, para quem não tem uma conexão de banda muito boa de internet. E a gente fica só com áudio, no finalzinho eu volto para a gente fazer mais algumas considerações, me despedir e fechar o vídeo. Certo? Então eu vou simplesmente matar o meu vídeo aqui agora. Aí. Excelente, matando o vídeo, não precisava ficar quieto para não ter matado o vídeo, mas tudo bem. Só o áudio agora, é isso? O pessoal está com o áudio bombando, faixa de Gaza, é isso? Muito bem. Então é assim, ó. É o seguinte. Deixa eu só responder aqui uma coisinha, ó. Muito bem. Então nós temos assim, ó. Eu vou matar essa votação, pode ser? Muito bem, quem mais? Ó, o pessoal que está sem áudio, sem vídeo, ó, isso mesmo. O vídeo saiu fora, agora só tem o áudio, certo? Muito bom. Então é o seguinte, para a gente poder começar aí do início, eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tudo bem? Então, deixa eu fechar minha votação aqui. Que está aqui. Vamos compartilhar este slide aqui, ó. Maravilha. Vamos compartilhar. Esse cara aí, ó. Estamos todos aí. Demais. Estamos visualizando por aí? Certo? Computação em nuvens é o seguinte. Bom, do termo computação em nuvens e como funciona, na verdade, qual é a ideia inicial, como eu falei agora há pouco, é um pouco recente, na verdade, está um pouco em construção. Eu só vi um pessoal falando também, assim, em alguns fóruns, em algumas discussões, né, que esse termo, tem até, na verdade eu não esqueci o nome do cara, mas tem até quem inventou o termo, quem sugeriu, digamos, o termo, né, especificamente para esse caso, e qual o cenário, e tem os detalhes, mas é assim, eu até dei uma olhada esses dias, mas esqueci de novo o nome do cara. Mas assim, eu estava vendo esses dias até uns fóruns, o pessoal comentando que a ideia mesmo veio de uma... Não sei se vocês estão lembrados, mas quem já acessa a internet, pelo menos há algum tempo, sempre que acessou, por exemplo, materiais impressos, assim, ou mesmo até PDF pela internet, assim, aquelas imagens de computador acessando a internet, e a internet uma nuvenzinha, assim, né? Principalmente quando a gente tem aquelas imagens de rede, assim, né? Um computador acessando uma rede e um outro computador acessando, tem um raiozinho, assim, e uma nuvem, né? Internet. Já viram isso? Exato. Tem uns carinhas que estavam comentando que vem um pouco em função dessas GIFs, assim, dessas imagens, a ideia de computação em nuvem. Principalmente até porque, assim, como eu falei agora há pouco, principalmente pelo crescimento bastante acentuado de desenvolvimento de aplicações no formato de acesso via navegador. Então, a gente já tem isso há algum tempo, né? A gente já tem isso, a gente já tem em algum tempo assim, esse formato de acesso à internet para fazer muita coisa, certo? Ó, deixa eu só fazer um teste aqui para ver se eu consigo. O pessoal pedindo para diminuir um pouco a resolução da minha tela. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco aqui, ó. Não sei se vai cair tudo, mas enfim, imagino que não. Só para não ficar todo mundo fora do... Aí demais, voltando então, voltando. Agora sim, computação pelas nuvens, demais. Eu vou deixar com o PowerPoint, assim também fica mais fácil de gerenciar. A gente vai mexer em outros softwares, aí fica mais fácil. Bom, aí então é o seguinte. O que acontece? Então, diminuir agora funcionou, eu imagino que tenha funcionado aí para quem estava com algum bug de tela, né? Maravilha. É o seguinte,
esse contexto assim, de desenvolvimento de aplicações para a web, eu posso apostar que muitos de vocês já usaram, né? Por exemplo, muitos de vocês usam o Gmail, né? Muitos de vocês usam o Hotmail ou o Yahoo Mail, né? Ou até outras coisas do universo de web, ou como o próprio Google, né? Quem aqui, amigo, nunca usou o Google, né? Vamos combinar, certo? O oráculo, né? Demais? Exato. Então, assim, algumas dessas grandes empresas que principalmente existem em função de existir internet, como o Google, pensa assim, eu não tenho acesso à internet, não existiria Google, não é demais? Como assim, né, cara? Como assim não existiria o Google, né? Então o mundo estaria muito próximo do fim, né? Exato. Então, assim, algumas dessas empresas que geraram digamos, uma renovação tecnológica no mercado e que hoje são empresas gigantes, elas estão aí em função da internet existir. Demais, hein? Que loucura! Bom, nesse cenário da internet, claro que a gente tem outros cenários. A gente tem desenvolvimento de aplicações desktop, a gente tem todo um cenário de rede, estruturas internas nas empresas, grandes empresas. A gente tem aplicações em celulares, smartphones e outras aplicações que são assim para o formato móvel, né? De qualquer maneira, nada disso cresceu tanto quanto a internet nos últimos anos, certo? Então, assim, para esse cenário de desenvolvimento de internet, acabaram surgindo muitas aplicações, muitas que a gente usa. O que é mais comum a gente usar e ver acontecer são, por exemplo, redes sociais. Isso tem estourado assim, nos últimos anos. Né? Nos últimos 5 anos explodiu de tal maneira que é difícil alguém não ter uma conta no Facebook, ou no Orkut, ou algum desses, no LinkedIn, ou em algumas dessas redes sociais. Certo? Mesmo que seja um cunho mais social mesmo, assim, mais de entretenimento, ou até mesmo para aqueles que usam mais para um lado profissional, o fato é que a gente tem muito hoje acesso a esses canais de internet pelo navegador, né, canais de internet que a gente usa pelo navegador, principalmente para entretenimento, para redes sociais. Mas é óbvio, muitos de vocês já devem ter usado muitas coisas nesse formato de internet e não são redes sociais. Como eu falei agora, o Orkut, desculpa, o Google, né, como falei, por exemplo, o Gmail, do Yahoo e outros formatos assim. Imagina uma empresa grande dessas, assim como o Google, por exemplo, né? Imagina uma empresa grande dessas, como o Google, por exemplo, assim, o negócio deles é só pesquisa, né? Digita lá o termo que está pesquisando e pronto, está disponível a pesquisa. Digamos assim, essa revolução tecnológica de classificar as coisas espalhadas pela internet de uma maneira fácil de pesquisar, enfim, foi um grande achado, assim, um grande negócio do Google em geral, né? Bacana. Mas assim, eles não têm só isso, né? Então, como eles não têm só isso, eles acabaram criando outras fontes, né? Outros mercados, outras situações, deu uma revolução tecnológica, não partiu só dali, né? Assim como o Yahoo, assim como a Amazon, assim como outras grandes, Microsoft, assim como outras grandes empresas, criaram os seus canais de internet para fornecer, digamos assim, entretenimento e, mais do que entretenimento, também muitas ferramentas e facilidades. Então, nesse conceito, assim, né, eu tenho muita coisa legal na internet, eu tenho muita coisa disponível com acesso pelo navegador. Dificilmente, depois eu vou lançar mais umas enquetes, por exemplo, assim, quem de vocês, por exemplo, que não acessa a internet durante o dia, assim, por exemplo, tem alguém que, claro que tem, né, óbvio, né, tem gente aí que, por exemplo, não acessa a internet durante o trabalho, dependendo do trabalho que faz, né, e, por exemplo, só posso ver a internet de noite, no horário do almoço, só posso acessar meus e-mails, né, assim, nesse formato. Né? Mas vocês conseguem imaginar alguma empresa hoje que não use e-mail? Vocês conseguem imaginar hoje alguma empresa que, por alguma razão qualquer, não tenha um site e não tenha contas de e-mail? Não, a gente só se comunica por correios, né? Pelos correios, por carta. Né? Um funcionário fala com outro funcionário por telefone e a gente, quando quer se comunicar com outras pessoas fora da nossa empresa, a gente manda carta. Quando é que foi a última vez que alguém de vocês ainda escreveu uma carta no papel?
Que loucura, rapaz. Então, fica quase inimaginável, né? Tipo, não dá para imaginar uma empresa, ou até mesmo pessoas que sejam até mais ligadas à tecnologia, que não tenham uma conta de e-mail, que não usem esse tipo de serviço, né? De e-mail, por exemplo. Bom, o Google disponibilizou há uns anos atrás um formato de acessar e-mails sem ter um programa de e-mail, Gmail. Eu posso apostar que muitos de vocês têm uma conta no Gmail, né? Aí está. É um outro serviço disponível, por exemplo, do Google, que a gente está falando, que não é uma pesquisa, né? Que não é o motor de pesquisa dele, não é a página de pesquisa de informações espalhadas pela internet. É, na verdade, um sistema de gerenciamento de e-mails, de mensagens, assim, né? De correio eletrônico. Demais, hein? Pois é. É um outro formato, na verdade, é um outro sistema. Depois veio o Orkut, uma rede social onde a gente consegue armazenar fotos e outras coisas. Outros, por exemplo, como Yahoo, criaram, tem lá e mantém o Flickr. Alguém de vocês já ouviu falar do Flickr? Pois é, algumas desses caras eu vou em seguida abrir, a gente dá uma navegada e ver como funciona. Muitos de vocês já usaram e já sabem. Mas esses serviços que hoje em dia estão muito no nosso, assim, estão muito presentes no nosso dia a dia, estão muito presentes no nosso trabalho até, são serviços basicamente acessados pela internet. É nesse canal, é nesse conceito, com esse intuito que surgiu um pouco dessa palavra, desse termo de computação nas nuvens, certo? Com a ideia, que já não é uma ideia nova, certo? Mas simplesmente conseguiu se enxergar esse contexto todo e se classificou, se deu um nome, se apresentou um termo. Certo? Então, uma série de fatores acabou contribuindo para que esse nome, computação em nuvens, acabasse, ou computação nas nuvens, ou cloud computing, né, acabasse crescendo, tomando um pouco mais de corpo hoje no mercado. Certo? Mas principalmente por isso. Pelo fato das coisas estarem cada vez sendo mais acessadas pela internet, pelos navegadores, ao ponto da gente ter hoje netbook. O cara compra um netbook ali, um computadorzinho tipo pequenininho, levinho, né, 10 polegadas, fácil de levar, com processamento bem simples, uma quantidade de memória, né, 1 GB, 2 GB, às vezes, tipo, comum, né, que o cara só usa praticamente o navegador. Sim, ó, exatamente, o pessoal falando, um outro serviço do Google é o Google Docs. O Google tem trocentos, né, tipo, serviços disponíveis nesse canal de internet. O Google Calendar, Google Maps, o Google Translator, o Google Docs, que é um dele, tem uma série, Google Analytics, AdSense, AdWords, uma série de serviços disponíveis, ao ponto de, se eu quiser, eu posso até, claro, eu não sou funcionário do Google, não ganho nada da Google para poder fazer, para estar fazendo propaganda, mas é um exemplo clássico que a gente tem de uma empresa grande, uma baita empresa do setor de tecnologia de internet principalmente, que disponibiliza uma série de recursos computacionais por esse canal de internet, certo? A Microsoft também está fazendo isso, né? Então, a Yahoo também faz isso, certo? A gente tem outras empresas grandes do setor fazendo isso, disponibilizando recursos, quaisquer que sejam, pelo canal de internet. Certo? Então, ao ponto de, até mesmo quem é empresa pequena, lá pelas tantas, até quem é empresa pequena começar a montar os seus conjuntos de facilidades, conjunto de soluções, né? Conjunto de serviços, ou um conjunto de equipamentos que subloca, na verdade, por esse canal de internet. Certo? É mais ou menos nesse contexto que a gente tem a computação em nuvens, esse termo computação em nuvens. Certo? Então aqui eu tenho uns slides para a gente poder já ir matando um pouco desses conceitos, matando um pouco dessas possibilidades, certo? Assim, disso que a gente está falando, né? Começa a classificar melhor essa situação, para vocês ficarem mais inteiros. Para quem já trabalha, já mexe, já sabe do que se trata, enfim, né? Mais para chover no molhado. Para quem está começando, está querendo saber e ficar mais ligado a respeito disso, vai acompanhando aí que a gente vai em seguida debatendo mais alguns assuntos a respeito, certo? Então, essas informações que eu estou listando nesses slides, elas estão espalhadas pela web. Peguei um pouco do Wikipedia, um pouco de alguns sites, peguei um pouco daqui, até não coloquei referência bibliográfica no final, se não me engano, depois eu até anotei num TXT, tem que colocar nesse slide. Não sei se esse slide vai ficar disponível online para fazer o download, depois até vejo com o pessoal aqui da Alphamídia para saber como é que é esse formato. De qualquer maneira, como eu vou estar listando no vídeo, vocês podem acompanhar no vídeo depois, já que ele está sendo gravado. Aliás, deixa eu só conferir como é que está a gravação aqui no serviço. Ó. Está gravando lindamente. Bom,
Então, assim, ó, esse conceito de computação em nuvens, como eu estava falando, refere-se então à utilização de memória e capacidade de armazenamento e cálculo em servidores compartilhados interligados pela internet. Então, assim, ó, além do fator, aliás, além do fato, né, da internet ter crescido muito nos últimos anos, e a gente tem cada vez mais serviços disponíveis nesse canal, assim, ou seja, via browser, o acesso o barateamento, né, o custo de equipamento dessa área de informática acabou também evoluindo bastante. Assim, é muito comum, eu penso, a gente tem aí uns 48, 49, está oscilando o número de participantes aqui. Uns 50 participantes nesse nosso encontro, certo? Vocês devem estar vendo por aí todo mundo que está participando. Deixa eu ver a lista de todo mundo aí, ó. Aí a galera aí, ó. Então, oi pessoal aí, oi pessoal, beleza, maravilha. Bom, desse pessoal todo que está aí, na verdade, conectado e junto nessa reunião, a gente tem assim, ó, é bem comum, eu posso chutar aqui, ó, que a maioria de vocês deve ter computadores, ou de repente nem ter computadores em casa, talvez a grande maioria tenha, mas usem computadores assim, com 2 GB de memória, com 200 GB de HD, 160 GB de HD, né, um processador ali, enfim, que dá conta do recado para carregar um sistema operacional Windows 7 ou Windows XP, né, com alguns plugins, alguns programinhas instalados, talvez alguns joguinhos, certo? Tem gente que tem computador paulado aí que eu estou sabendo, a gente faz aqui tem todo um canal mediúnico, né, uma loucura, que eu estou sentindo que tem pessoal que tem computador pancadaria que eu estou, né, tô ligado. Tem pessoal que tem computador que usa normal para escritório, para office, e de qualquer maneira, assim, para quem comprou esses computadores comuns de escritório, não deve ter gasto aí mais de R$ 1.500 para montar isso, né? Há uns anos atrás, e nem muitos anos atrás, era quase impensável, assim, tipo, o cara ter 2 GB de memória no computador, o cara tinha 512 MB e, nossa, era tudo nessa vida. E lá um pouco mais de anos atrás, e não muitos também, 15, talvez 20 anos atrás, o cara tem 1 MB de memória no computador, era quase que assim, tipo, tu tem memória para que isso, né? Tipo, até o próprio tio Bill uma vez, né, o Bill Gates, falou a respeito disso, tipo, ninguém, né, vai precisar mais de, sei lá, 512 KB de memória no computador. Tipo, o cara falou isso lá, sei lá, em 80, 85, né? Mas de qualquer maneira, as coisas não evoluíram tanto de 85 para 95, certo? E de 95 até o final dos anos 2000 a coisa começou a esquentar, né? Mas efetivamente nos últimos 10 anos, assim, né, o crescimento, assim, digamos, até não só do desenvolvimento para a internet, mas também o crescimento dessa indústria de hardware, né, evoluiu também para esse pensamento de computação em nuvem, certo? Ao ponto de hoje a gente ter, por exemplo, a gente pode ter um prédio que tenha muitos servidores e esses servidores todos trabalhando em conjunto gerem um processamento nunca antes imaginado, certo? Coisa que aqueles computadores gigantes de quando a gente começa a estudar computação, né, que ocupavam um prédio inteiro e tinha uma loucura. Aquilo lá era tipo como se fosse um netbook hoje em dia, certo? Então hoje em dia a gente consegue computação que, sei lá, daqui a 15 anos vai parecer ridículo também, né? A tecnologia evolui muito rápido, né? Então o fato é que hoje o barateamento também do hardware permite que a gente tenha um monte de equipamentos de alta performance juntos, sem que as pessoas que queiram usar esses equipamentos precisem ter também. Imagina assim, uma empresa, né? Empresa simples, comum, pequena e tal. Quer, por exemplo, eu tenho lá um sisteminha de controle de vendas, estoque, vendas e tal. E esse sisteminha não é um programinha instalado no computador dos meus funcionários. É um sisteminha que o pessoal começa a acessar pela internet. Ó, eu posso apostar que alguns de vocês já viram isso também. Né? Já viram alguns programinhas, alguns sistemas com acesso restrito. A gente inicialmente chamava de extranet e tal, permitindo que as pessoas pela internet consigam acessar esse sistema. De repente, isso é legal, mas se eu colocar fora, tem risco de segurança, essa coisa toda. Começou a ficar mais popular, lá pelas tantas, começou a ficar mais popular o termo de hospedagem de site, né? E contratar empresas de hospedagem. Então, nesses últimos anos, assim, tipo, os últimos 10 anos, cresceu muito também, assim como cresceu o desenvolvimento para a internet, cresceu muito também essas empresas que fornecem o suporte para quem cria aplicações para a web. Empresas de hospedagem de sites, hospedagem dessas coisas de desenvolvimento web, né? Muito bem. Então,
Quando começou a crescer esse segmento, começou a crescer esses serviços, o Google e as ferramentas do Google e do Yahoo, e na rede social, e todo mundo, esses provedores de hospedagem, essas empresas de hospedagem também começaram a se equipar com muitos equipamentos, né, muitos servidores, muitos computadores, processamento e loucura, né? Exato. Ao ponto de lá pelas tantas, eu, empresa, né, começo a pensar, bom, aquele nosso sisteminha de estoque está funcionando lá na internet, está rolando, né? Está tudo, né? Nunca deu problema, nunca ninguém invadiu, seguro. Preciso de mais recursos. Preciso de um pouco de mais de processamento. Será que eu consigo contratar lá com eles? O pessoal da hospedagem começou a disponibilizar recursos assim dedicados, exclusivos, para quem precisar um pouco mais de recurso, né? Aí é o ponto que essa evolução de poder ofertar, poder oferecer, empresa de hospedagem, poder oferecer um pouco mais de gerenciamento, de se quer mais, se quer menos recursos para as empresas, né, acabou também direcionando para esse canal de computação nas nuvens, e para um termo que depois eu até trato um pouquinho mais, que é sobre virtualização, né? Então, o crescimento de, assim, digamos, a facilidade de compra, de aquisição, pelo custo principalmente, né, de computadores com processamento maior, junto com uma demanda grande de recursos de internet, associado às empresas que crescem cada vez mais, empresas de hospedagem, permitir que, ou enfim, empresas dedicadas para oferecer aos clientes que querem contratar serviços de internet, que essas pessoas que contratam possam gerenciar o quanto vai usar de servidor e o quanto não vai usar de servidor, isso tudo junto, casado, acabou tornando possível esse termo computação em nuvens. E aí, nesse termo, a gente tem uma classificação, né, que a gente tem sistema operacional e a possibilidade de trabalhar com um formato mais parecido com desktop, também assim via internet. A gente tem serviço, que são esses sistemas e tudo mais disponíveis, e uma série de outros, tem uma classificação ali mais pela frente, a gente dá uma olhadinha. Então é mais ou menos esse contexto inicial, esse histórico, breve histórico, digamos assim, de computação em nuvem. Mas, digamos, resumidamente cresceu o acesso à internet, cresceu o acesso aos serviços disponíveis pela internet, e, óbvio, quem dá esse suporte, quem é a empresa de infraestrutura, começou a pensar, putz, de que maneira eu consigo gerenciar isso melhor, né? De que maneira eu consigo oferecer mais do que só uma hospedagem simples para o meu cliente. De que maneira eu posso fazer com que o cliente lá não precise ter, lá dentro da empresa dele, todo uma parafernália de computadores e servidores. De que maneira ele pode fazer isso com um computador só. É uma loucura, o cara pode ter todo um conjunto de computadores em um computador, certo? E daí sim a gente entra especificamente nesse termo de virtualização que eu falei agora há pouco, certo? Claro, toda uma série de, digamos, termos novos e uma série de metodologia de organização de espaço físico e recursos computacionais, de maneira que permita que a gente possa ter isso tudo fora, né? Tenha tudo isso, na verdade, num lugar externo, bastando apenas que eu, como empresa ou como uma pessoa física normal, tenha acesso à internet para acessar todos esses recursos. Loucura, hein? Então, claro, aqui no Brasil isso é um pouco problemático, principalmente porque a gente não tem uma internet ainda de muita qualidade. Tem uma internet boa, bacana, funciona, mas não é uma internet assim, tipo, que loucura, né? Então, a gente ainda, digamos, tem um delay um pouco grande, tem um atraso um pouco maior com relação ao que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos e Europa em geral, a respeito de computação nas nuvens e das possibilidades justamente do uso disso, né? Então, a gente ainda fica um pouco atrás, né, desse formato. Ótimo, pessoal falando sobre nota fiscal eletrônica também, que eu acabei de ver no chat aqui. Não sei se vocês conseguem ver esses chatzinhos que aparecem na tela, mas nota fiscal eletrônica é uma opção também. A gente tem alguns formatos de cobranças terceirizadas. Olha, tem um universo, né? PagSeguro, pagamento digital, MoIP, dinheiro mail, enfim, uma série de cobre direto, cobre bem, Ipagare, uma série de empresas que fornecem soluções de cobrança que não precisam estar instaladas dentro da empresa. Cobrança terceirizada, fora pela internet. Loucura, né? Assim como também nota fiscal eletrônica, como alguém comentou agora, certo? Nota fiscal eletrônica também tem algumas, são poucas, mas já tem algumas disponíveis no mercado, para que a pessoa não precise também ter disponível o recurso instalado nos seus computadores para gerar nota fiscal, né? Pode usar um recurso externo.
Então, essas pequenas empresas, ou até mesmo grandes empresas, com pequenos serviços, ou serviços até, não importa, né? A gente tem tamanhos de nuvens diferentes hoje no mercado, né? Nuvens de serviços, nuvens de aplicação, nuvem de servidor, nuvens de suporte a dados, né? Para gerenciamento de arquivos. Então, a gente tem empresas fornecendo serviços, fornecendo equipamentos, soluções para, digamos assim, as pessoas que querem contratar isso possam, na verdade, não precisam, né? Essas pessoas não precisam ter dentro do seu espaço físico esses recursos. Quem na verdade, está oferecendo isso são essas empresas de computação, né? Empresas de tecnologia oferecendo serviços pela internet. Certo? Bom, vou seguindo aqui um pouco, ó, no nosso slide. Então, o histórico recente, mais ou menos, as empresas como Google, IBM, Microsoft foram mais ou menos as primeiras a desempenhar, digamos, desenvolver algum tipo de solução para isso, para esse mercado de internet, de uma maneira que a gente pudesse fazer esse acesso só precisando basicamente ter o navegador, certo? O que mais? A gente tem lá o carinha, ó, o primeiro carinha que deixa eu ver aqui, ó, tem um interessante, primeiro endereço que a gente teve para disponibilizar, digamos, acesso a um sistema operacional, para lá foi webos.org. Frederick Malmer, demais, utilizando HTML e JavaScript, basicamente. A ideia era que ele pudesse ter, a ideia basicamente era que ele desenvolver, na verdade, digamos, um acesso ao sistema operacional e recursos tipo bloco de notas, hein? Calculadora, essas coisas assim. Sistema operacional via browser, né? Uma vez há muitos anos atrás, ó, isso não é uma ideia de agora, né? Isso caiu lá em 2001, 2002. Lá por essa época, mais ou menos, eu me lembro que eu estava dando uma aula de ActionScript, que é a programação para Flash, né? Eu trabalho com desenvolvimento, principalmente desenvolvimento para web, usando essas tecnologias de desenvolvimento em geral, né? Java, .NET, PHP e todo o universo web que existe em geral, né? Mas já trabalhei com Flash também, já trabalhei com programação para Flash e tal. Na época aqui na Alphamídia mesmo, eu estava dando uma aula e um dos meus alunos estava desenvolvendo em aula, porque a gente tinha a opção de fazer alguns jogos e algumas coisas assim nessas aulas de programação em Flash. Um deles estava fazendo justamente um sisteminha operacional, assim, cara do Windows, assim, né? Todo via Flash, né? Para acessar arquivos, claro, com as funcionalidades básicas, né? Um administrador de arquivos, grava arquivo, cria arquivo, enfim, é coisa simples. O Paint lá, né? O programinha para desenho, o programinha bloco de notas, coisinhas, uma trabalheira do sem fim, é óbvio, né? Mas de uma maneira, todo via browser, usando Flash. Depois eu não falei mais com ele, na verdade, foi só durante o período de aula, assim, eram duas semanas por aí. E eu não fiquei sabendo mais a respeito, né? Não vi. Mas não era esse cara aqui, na verdade, do WebOS, né? Mas enfim, a mesma ideia praticamente. Nesse caso aqui não, usando Flash, usando o que agora hoje a gente chama de Ajax, que é o JavaScript acessando dados no servidor para poder fazer gerenciamento de dados. Então, essa possibilidade de fornecer pelo canal de web algum tipo de recurso que a pessoa lá que está usando não precisa mais nada além do navegador, não é uma ideia de agora, certo? Não é uma ideia que aconteceu nesse momento. E nesse caso com o WebOS, não era nenhum sistema de web, né? Não era nenhum softwarezinho, sisteminha de acesso restrito, era um sistema operacional inteiro, né? Então, a ideia básica não é uma ideia recente, mas cresceu muito, principalmente a partir de 2008, de onde mais ou menos surgiu o termo, em função, claro, do crescimento de internet, de serviços disponíveis para a internet e também o crescimento do acesso aos recursos de hardware de uma maneira, principalmente pelo custo, né, ter ficado muito mais em conta. Certo? Então, nesse segmento, a gente tem uma classificação assim, para essas opções disponíveis no mercado. Por exemplo, infraestrutura como serviço, né? Quando a gente usa uma porcentagem de servidor, ou enfim, né, uma quantidade de recursos computacionais para um cálculo ou para um tipo de processamento no servidor, de acordo com a demanda. Eu tenho a possibilidade de contratar, por exemplo, dependendo da empresa que eu contratei para uma determinada solução, ou enfim, né, para um determinado sistema, eu tenho como contratar dessa empresa lá que está me fornecendo essa opção, contratar mais servidores ou descontratar esses servidores de acordo com a quantidade de recursos que eu preciso.
Imagina a seguinte situação, ó. Pega os servidores da Receita Federal, época de declaração de imposto, né? Chega lá, nesse ano foi no final de abril, né? Eu não sei se é todo ano no final de abril, mas esse ano foi no final de abril, né? Então, eu acho que até é, no final de abril todos os anos. De qualquer maneira, chega ali pelo final do prazo, geralmente as pessoas deixam tudo para o final, né? Óbvio, né? Para a última semana. Nas últimas 2 semanas, principalmente na última semana, que antecede o final do prazo de entrega da declaração de imposto de renda, eu posso apostar que os servidores da Receita eles ficam realmente super ocupados, né? Tem uma sobrecarga grande de processamento. Se esses caras estivessem usando, por exemplo, um tipo de serviço disponível assim, de aluguel de servidores, a Receita não precisaria ter um monte de servidores ociosos, digamos assim, não ficam ociosos, é óbvio, né? Mas, digamos, não precisaria ter uma quantidade de servidores meio parados, assim, né? Para o resto dos outros 40 e poucas semanas do ano, né? Porque a gente usa muito esses servidores, principalmente na última semana antes do final do prazo de entrega, né? Ali no nosso caso agora, no final de abril. Aquela semana foi crucial. Seria lindo se a gente pudesse fazer assim, olha, durante todas as outras semanas eu uso assim, 100 servidores. Naquelas últimas 2 semanas eu vou alocar mais outros 500 servidores, certo? Nesse formato seria muito simples, eu simplesmente, olha, eu só quero o aluguel desses servidores por 2 semanas. Então, acaba economizando bastante para quem é empresa, na verdade, que contrata esse serviço, por mais que às vezes pareça até caro o contrato, assim, pagar mensalmente esse serviço. Mas é muito mais em conta do que efetivamente ter esses recursos fisicamente. Então, é um formato que permite hoje em dia, justamente, a gente tem disponível esse formato de infraestrutura como serviço. A gente tem algumas empresas que fornecem isso e permitem que a gente faça esse tipo de gerenciamento. Um outro tipo é, por exemplo, plataforma como serviço. É tudo como serviço hoje, né? Certo? Ou seja, esse crescimento de desenvolvimento web acabou transformando produto como produto. Por exemplo, a venda do software, né? Vai ali na loja de informática e compra o Office, né? Assim como alguém falou no início, né? A gente tem o Google Docs. Depois eu vou lançar uma enquete para saber quem já usou o Google Docs. E se não usou, por que ainda não usou o Google Docs, né? Tem tudo lá, tudo, né? Mas não, a pessoa prefere piratear o Office, né? Porque poderia ter comprado, né? Mas não, prefere piratear o Office, usar pirata lá, do que usar o Google Docs. Usa o Google Docs, né? Certo? Então, se interage mais a respeito, nem que seja só para ver como é, né? Mas, enfim, a gente tem hoje. Então, esse formato de como serviço, ele já é um formato já vem se popularizando com o tempo, principalmente, até de novo, sendo repetitivo, principalmente pelo crescimento do uso de internet nesses últimos anos. Então, já é mais difícil, já não era fácil antes aqui, né? Mas hoje é praticamente impossível, né? O cara chegar na loja ali, comprar um programinha e instalar no computador, já é uma coisa quase que não se enxerga, certo? Mas o cara, ter uma mensalidade para usar um determinado serviço é um formato muito mais popular. Então, plataforma como serviço, né? Então, por exemplo, a gente utiliza apenas uma plataforma como um banco de dados, um serviço de web, certo? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Windows Azure, né? Então, o Windows Azure é uma plataforma inteira da Microsoft disponível assim pela internet, em nuvem, que a gente chama, né? Está lá, tem lá banco de dados, tem lá sistema de software para gerenciamento de hospedagem, tem para gerenciamento de aplicações web, tem um ambiente de desenvolvimento integrado, enfim, tem uma série de recursos disponíveis no Azure, né, para a gente poder desenvolver aplicações, para a gente poder, como se fosse um sistema operacional, uma plataforma lá de desenvolvimento disponível pela internet, certo? E vejam só, então também tem esse formato. O que mais? Desenvolvimento como serviço. Então, ferramentas de desenvolvimento, né, disponíveis em algum lugar para a gente poder usar, certo? Então, algumas ferramentas, a gente tem, por exemplo, alguns serviços, principalmente alguns recursos assim do software livre, que a gente consegue usar para poder desenvolver algumas aplicações. Eu vou dar um exemplo que talvez até não se enquadre muito bem, mas, por exemplo, o WordPress, blogs, né? Vou pegar um blog aí da vida.
certo? Eu consigo desenvolver usando um blog online, assim, tipo Blogger, né? Blogspot, né? Blog, né? Ou então WordPress mesmo online. Eu consigo desenvolver todo um site, digamos, uma solução, integrar com um sistema de cobrança terceirizada, tipo um PagSeguro. E eu não precisei nada, praticamente, certo? Estava tudo lá. Eu abri lá no próprio online, o canalzinho, a página de edição, fiz a alteração do que eu precisava, né? Deixei disponível, enfim, né? Posso de repente contratar até um domínio, alguma coisa para fazer um acesso pelo nome mais personalizado, em vez de ser WordPress ou Blogger, né? E eu tenho um desenvolvimento todo lá. No caso, eu tenho outras, nesse caso do WordPress ou do Blogger, como eu falei, não é um ambiente de desenvolvimento. Ele é, na verdade, um serviço, praticamente. É um serviço de blog, né? A gente tem outros ambientes, até no Azure tem um ambiente de desenvolvimento, onde a gente tem um ambiente de teste, a gente tem um ambiente de coloco lá para testes, depois sim de publicação, publico, está disponível lá para poder ser usado pelos clientes, assim, um ambiente de desenvolvimento com um tratamento mais elaborado, né? Certo? Mas para a gente ficar mais próximo do dia a dia, mais próximo do que talvez alguns de vocês já viram, assim, blog é um ambiente onde a gente pode desenvolver, customizar, digamos, personalizar todo um layout, todo um conteúdo e deixar disponível sem ter precisado praticamente nada além do navegador, não é? Então, mais ou menos nesse sentido. O mais popular de todos, efetivamente, é esse, ó, software as a service, ou seja, software como serviço, né? Esse, efetivamente, é o que a gente mais tem disponível no mercado, certo? Através daqueles nomes, aquelas coisas todas que eu falei antes, né? Tipo redes sociais, disponível através de Google, todas as ferramentas do Google, opções de álbuns de foto, opções disponíveis para gerenciamento de projetos. Alguém aqui usa o Basecamp, por exemplo? Depois eu vou abrir esses sites agora em seguida, vou passar esses slides. Vou abrir os sites e a gente começa a procurar e ver um pouquinho sobre esses caras, né? Alguém aqui usa, por exemplo, Dot Project, Moodle, né? Alguma ferramenta de desenvolvimento de sites e sistemas de gestão de conteúdo, CMS. A gente tem sistemas de ERP, né, gerenciamento de empresa em geral, né, também disponíveis serviço. Coisa que antes e ainda hoje a gente vende como software, como sistema instalado dentro da empresa. Hoje a gente tem muito formato acessa pela internet, né, como um serviço, cobra uma mensalidade às vezes. Certo? Está ficando cada vez mais popular isso. Então, esse é o cara que a gente mais encontra hoje no mercado que representa a computação em nuvem. A gente aqui da Ufamídia tem a nossa pequena nuvem, certo? A gente aqui da Ufamídia tem, agora eu vou começar a abrir os sites e ver, a gente tem, por exemplo, o L3 Tool. L3 Tool, por onde vocês devem ter se cadastrado para acessar para poder fazer o acesso aqui receber o convite e acessar essa reunião, essa nossa aula online. O L3 Tool é, por exemplo, uma ferramenta de gestão de escolas, ferramenta de gestão de multi-empresa, inclusive, porque basta que qualquer empresa de treinamento ou escola faça o cadastro lá e faça o seu gerenciamento próprio. Cria suas turmas, cria o seu calendário, cria suas sedes, salas, gerencie professores, alunos, etc, etc. Então, é multi-empresa nesse sentido. A gente da Ufamídia usa o L3 Tool como uma ferramenta de gestão da nossa empresa aqui. Né? A gente tem toda uma interação entre os alunos, toda uma gestão dos professores, dos treinamentos, etc, etc. Então, uma das nossos serviços que a gente disponibiliza hoje pela internet. Certo? A gente tem esse outro formato, por exemplo, aulas online. É um serviço que a gente anda disponibilizando pela internet gratuitamente e num formato também pago. Né? A gente anda disponibilizando o formato de aulas online e oferecendo e cada vez mais formalizando esse canal também pelo esse canal de internet, formalizando esse formato, né, de aula online pelo canal de internet. A gente tem um outro que agora está também integrado ao L3 Tool, mas também é um serviço que pode ser até separado, que é um sistema de gerenciamento digamos, um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente para a área comercial, CRM, né? Um Customer Relationship Management, né? Um sistema customizado de relacionamento com clientes para a área comercial. Certo? Então, a gente está aos poucos criando nossa pequena nuvem Ufamídia.
né, com serviços disponíveis, muitos deles online, assim, gratuitos, né, alguns cobrados, enfim, mas no formato mensalidade, e assim como todo mundo está fazendo hoje no mercado. Nossa nuvem, por enquanto, está pequena, né, comparada à nuvem do Google, né, ou nuvem de algumas outras empresas dessas, certo? Então, nesse cenário, a gente tem hoje a possibilidade, como desenvolvedor, ou até mesmo como empresa de infraestrutura, a gente tem outros canais para a gente poder, digamos assim, interagir com o mercado. Então, na verdade, o que está acontecendo com computação em nuvens é que a gente tem disponível hoje, digamos, a gente tem assim, uma maneira um pouco diferente de enxergar como eu vou, na verdade, oferecer os meus serviços para o mercado. A gente tinha um formato antes que era muito comum, que era eu desenvolvo software, vendo, tá aqui, compra, eu ganho dinheiro. Né? A pessoa que compra lá fica feliz porque está usando, está resolvendo o problema. Hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Então, até que isso efetivamente fique bem claro e visivelmente fácil de identificar para todo mundo, não só para quem, digamos, participa da área tecnológica, mas também para quem está contratando, até a gente chegar nesse formato, todo mundo está entendendo o que está acontecendo, ainda vai levar um tempinho. Porque, por exemplo, hoje ainda é difícil, ainda para algumas empresas, principalmente as que não são ligadas à área de tecnologia, é difícil as empresas até entenderem como é que é o formato todo de website. Né? O que é um website, o que é o domínio, o que é a hospedagem, como é que essas coisas se relacionam. Por que eu tenho que pagar a hospedagem se eu já paguei lá o desenvolvimento do site? Mas o que diabos é esse negócio de domínio? Por que eu tenho que pagar esse troço? Por que eu pago uma anuidade do negócio e mensalidade do outro? Né? Imagina, esse troço é um troço que já existe há 15 anos, há 20 anos praticamente. E a galera ainda está meio perdida, ainda tem gente perdida nesse formato. Sabe? Então, assim, para poder efetivamente a computação em nuvem e todas essas vertentes a partir da computação em nuvem se tornar uma realidade, se tornar uma coisa fácil de olhar e entender, vai demorar um pouquinho, né? Não é uma coisa tipo assim, até o final do ano tá bombando, tá todo mundo sabendo qual é que é. Não é mais ou menos, não é bem assim, né? Certo? Mas é inevitável que a gente efetivamente trabalhe nesse formato nos próximos anos. A gente já está trabalhando nesse formato, a gente já está nesse contexto. Né? Dificilmente vai mudar alguma coisa nos próximos anos. Certo? O que vai, na verdade, acontecer é que isso vai ficando cada vez mais claro e fácil de se, digamos, comprar, né? Mais fácil de se adquirir, mais fácil de entender, mais fácil de compreender o funcionamento dessas nuvens. Certo? Então, mais ou menos essa ideia. A gente tem a comunicação como serviço, né? Então, digamos assim, para poder usar recursos de envios de mensagens e coisas do tipo, e outros recursos. Então, é mais ou menos nesse formato. A gente tem alguns modelos de implantação privado, público, parcialmente, um pouco de público híbrido, né? E alguns formatos assim, né? Então, tem alguns formatos. Hoje isso diz muito mais respeito à parte de infraestrutura. Então, no mercado, olha o que a gente pode ter. A gente pode ter o cara que é desenvolvedor, que desenvolve, por exemplo, uma solução num formato multi-empresa ou num formato que permita que que ele cobre mensalidade daquele desenvolvimento que ele fez, né, daquele sistema ou software que ele fez. A gente continua tendo um modelo, digamos assim, um modelo de desenvolvimento de websites e sistemas assim próprios e específicos, um modelo tipo desenvolvi, cobrei, acabou, né, sem mensalidade, continua existindo. O que acontece é que agora, com essa possibilidade de colocar mais serviços e mais recursos para as empresas nesse canal de internet, acabou surgindo um outro cenário. Além do cenário de desenvolvimento, também começou a surgir um cenário de infraestrutura. As empresas na verdade, as empresas que estão ali com todos os seus aparatos tecnológicos de hardware e rede e loucurama, e que também alugam isso. Né? Então, e mais do que pessoal de infraestrutura, permitindo aí então suas virtualizações e coisas do tipo, alugar servidores, realocar servidores e coisas assim, tanto para empresas como para desenvolvedores. Surge também o pessoal que disponibiliza suas nuvens de sistema operacional inteiro, plataforma inteira, né, como a Microsoft faz com a Azure, por exemplo. Então, assim como outros. Né? Então, a gente tem hoje, nesse cenário de nuvem, um pouco mais de recursos do que só o formato que a gente já começou a se acostumar, né? Que é o formato desenvolvi o site, está lá na hospedagem, sucesso. A gente tem um pouco mais de recursos, certo? Então, permite agora que quem é dessa área de tecnologia tenha mais opções, né?
para efetivamente oferecer os seus serviços, oferecer a sua mão de obra. Não é demais isso? Então, nesse caminho aí, a gente tem cada vez mais necessidade de profissionais. Na verdade, a gente está numa fase excelente para quem for se especializar nesse universo de cloud computing. A gente está numa fase excelente para quem pesquisar um pouco, se aprofundar um pouco nisso. Tipo, ó, depois de amanhã, vai estar trabalhando certamente em algum lugar, em uma empresa de grande porte, vai estar implantando soluções, vai estar dando palestras, ministrando treinamentos, enfim, vai estar num formato um pouco mais, digamos, privilegiado nesse mercado profissional. Certo? Porque a gente está num formato que já não é uma novidade, né? Já é uma realidade, né? A gente já tem muita demanda, as pessoas que são de tecnologia já estão enxergando isso e precisando de profissionais para implantar os seus negócios. Então, é uma grande oportunidade entrar nesse mercado agora. Certo? Então, tem ali, ó, modelo de implantação, nuvens privadas, construídas exclusivamente para um usuário, uma empresa, por exemplo, né? Então, um conjunto de serviços, um conjunto de aplicações lá da empresa tal ou da conjunto de empresas, né? O conjunto público que a gente encontra bastante, né? Aquelas, enfim, né? Tipo lá, todo mundo usa o Google Docs, um monte de gente usa o Google Calendar, todo mundo usando o L3 Tool, o pessoal usando, né, as nuvens e as coisas disponíveis na internet. Aí, maravilha. Né? Um formato, digamos, comunidade, que infraestrutura de nuvem compartilhada por diversas organizações, né? Só que daí tem alguns detalhes que tem que se tomar cuidado com relação à política de segurança, enfim, alguns detalhezinhos assim, né? Isso diz muito mais respeito ao formato de como a gente, digamos, como a gente usa os serviços e onde eles estão. Um formato híbrido, público, um modelo de nuvem pública e privada, usa um pouco de cada coisa. Alguns dos sistemas que eu uso pela internet são da família Google, outros são desenvolvidos e contratados especificamente para a minha empresa aqui, assim, coisas do tipo, certo? E algumas características desse segmento. Então, ó, na maioria dos casos, os usuários podem acessar determinadas aplicações independente do sistema operacional ou hardware, certo? Isso é uma vantagem, né? Tipo, hoje o cara não precisa se preocupar efetivamente se eu não consigo rodar aquele programinha lá, aquele sisteminha lá de gerenciamento de não sei o que, porque eu estou no Microsoft, aquele sisteminha Linux. Ou tipo, putz, eu precisava instalar aqui o software de controle de estoque aqui, tem que ser em Mac, porque foi feito lá por um cara que trabalhava só com Mac. Não tem nada disso. O cara precisa acessar o navegador, só qualquer navegador, né? Em qualquer ambiente, né? Em qualquer plataforma, certo? A gente está praticamente voltando ao que a gente tinha antes, quando a gente tinha terminais para poder fazer acesso aos dados e mainframes, grandes computadores que centralizavam todo o processamento. Praticamente isso, né? Só que com canais específicos para gerenciar esse processamento e para poder fazer uma administração um pouco mais interessante para quem mete a mão lá no servidor, né? Muito bem. Além, claro, de uma interface muito mais amigável do que naquela época, né? Então, ó, o usuário não precisa se preocupar com a estrutura para execução da aplicação, hardware, procedimentos de backup, segurança, essas coisas ficam por conta de quem está fornecendo esse tipo de serviço, né? Eu sou uma empresa que forneço todo um ambiente operacional, um ambiente de desenvolvimento, sei lá o que, via internet, via nuvem, né? Eu que faço o backup, eu que cuido do servidor. Se caiu o servidor, deu pau, qualquer coisa, tipo, eu que estou fornecendo serviço que tem que me virar. O cara simplesmente contrata, paga mensalidade para usar, ele quer que seja funcionando 99,9% do tempo, certo? Então, sem essa de, tipo, não, né, tá fora do ar, ou tipo, deu um pau, não sei, tem que trocar, vai ficar essa tarde sem acessar, não tem nada disso, né? Então, outras coisas, outras características, o compartilhamento de dados e trabalho colaborativo se tornam mais fáceis, uma vez que todo mundo acessa as aplicações e os dados do mesmo lugar, a nuvem, né? Então, muitas das aplicações já são elaboradas considerando essas possibilidades, interação entre os colaboradores é maior, as regras e as políticas de onde é que eu salvo os arquivos, onde é que eu coloco isso, o que está disponível, o que não está disponível, elas já são pensadas antes, certo? Não tem aquela coisa, cada um no seu computador salva os seus arquivos no seu desktop ali, e quando precisa compartilhar alguma coisa tem que se criar uma política para isso. Para deixar os arquivos públicos, coloque em tal pastinha, acessa pela rede não sei o que, todo um universo, né?
Então, as coisas já são pensadas inicialmente, o cara entra digamos, nesse sistema de desenvolvimento de uso de sistema em nuvem, o cara já tem uma política ali de compartilhamento. Então, dependendo de quem está fornecendo esses serviços, né, a gente pode contar com alta disponibilidade aqui. O servidor pode parar de funcionar, né, os demais podem continuar fazendo o serviço sem problemas, realoco outros servidores. Então, dificilmente o serviço sai do ar. Eu nunca vi, por exemplo, o Google Docs sair do ar, ou, por exemplo, a própria página de pesquisa do Google sair fora do ar. Tipo, estamos temporariamente fora do ar. Tipo, putz, não me lembro quando aconteceu isso. Certo? Ele pode, o usuário, o cara que está usando os recursos, pode contar com o melhor controle de gastos. Muitas das aplicações nesse formato Cloud Computing são gratuitas. E quando é necessário pagar, ele só faz em relação aos recursos que vai usar e por tempo que ele utilizar, né? Então, a gente não precisa pagar licença por tempo integral. Se eu quiser contratar um pacote Office, instalar no meu computador, e eu só usar essa semana para terminar de fazer o meu trabalho no PowerPoint, não importa, eu vou pagar ele integral, né? Eu vou pagar todo o PowerPoint, todo o universo, vou instalar no meu computador, ele vou ter ele para sempre, versão 2000, sei lá o que, 2010, né? Certo? Mas eu só queria para terminar de fazer os meus slides. Não, só lamento por ti, né? Tem que instalar tudo, comprar tudo, um abraço. Certo? Então, dependendo da aplicação, a gente pode precisar instalar um programa cliente no computador ou qualquer coisa. Mas nesse caso, a maior parte do processamento, até mesmo armazenamento de dados, fica por conta das nuvens. Tem alguns programinhas que até interagem hoje com o universo, assim, com a parte online, né? Ao ponto de fazer backups e fazer as coisas tudo, assim, digamos, no servidor externo. Mesmo que eu possa ter uma cópia das coisas aqui comigo, como o Dropbox, por exemplo, não sei se alguém já usa ou já usou o Dropbox. Programinha de, programinha de compartilhamento de arquivos. Tu cria uma conta lá, baixa o programinha, instala no teu computador, tu coloca nas pastinhas lá o que tu quer compartilhar contigo mesmo, né? E daí, em qualquer lugar que tu for pela web, tu consegue acessar os arquivos que estão lá no Dropbox. Se tu quiser, tu pode baixar no outro computador, enfim, instala lá, e tu consegue, tudo que tu coloca na pastinha é sincronizado automaticamente com o servidor. Aí, ó, certo? Um programinha gratuito disponível para poder fazer uso de uma nuvem nuvem que permite gerenciamento de arquivos. Lá no site, lá no servidor, os arquivos estão lá. Eu tenho lá tantos gigas gratuitos e para ter mais gigas eu pago. Então é um lugar de armazenamento de arquivos, certo? Disponível, cobrando uma mensalidade por uma quantidade de arquivos e dados maior, certo? Muito bem, certo? Então a gente tem aí alguns formatos, algumas possibilidades, né? Exato, ó, eu só falando sobre SharePoint. SharePoint também é um cara que permite essa interação e justamente a opção de disponibilizar alguns serviços e alguns recursos pelo formato web. SharePoint da Microsoft, exatamente. A Microsoft, digamos assim, não é uma grande empresa desse setor de computação em nuvens, mas está lá. E não que a Microsoft seja uma empresa de fundo de quintal, né? Tipo, tá maluco a pessoa que falar uma coisa dessas, né? Mas assim, a Microsoft é uma baita de uma empresa e tem investido bastante nesse segmento, certo? Como a Microsoft tem outros produtos, né, muitos outros produtos que não são desse universo de computação em nuvens, né? Não tem como dedicar exclusivamente para esse canal, né? Certo? Pega o Google, por exemplo. Tem um Google OS agora, né? Lá um Android OS, sei lá como é que é o nome, sistema operacional que eles estão fazendo, certo? Eles não dão o foco 100% para esse sistema operacional deles, porque não é o business deles nesse momento. Certo? Eles estão começando a surgir nesse canal. Mas o Google tem um sistema de banco de dados, o Google tem software um software de instalação no computador que seja para Office, pacote Office. O Google tem, assim, a Microsoft tem muitos softwares, né? Muitos, né? Então, o modelo de software que já trabalha nesse modelo há 30 anos, certo? Então, o Google, que é uma empresa relativamente nova, bem nova, comparada com a Microsoft, ela ataca principalmente o canal web. Então, obviamente, o Google, comparado à Microsoft, está, digamos, mais à frente no que se diz respeito à computação em nuvens. Principalmente porque já está nesse formato de internet, assim, concentra todos os seus esforços nesse canal de internet. Certo? Então, é claro, né? Mesmo assim, a Microsoft tem uma série de formatos, uma série de ferramentas, uma série de opções, inclusive plataforma de desenvolvimento nas nuvens, como o Windows Azure, né? E a Microsoft tem investido bastante, né,
no Windows Azure, né? Chrome OS, excelente, o Felipe lançou aí, ó, exatamente. Chrome OS é o sistema operacional do Google, não é isso? Se não me engano, é alguma coisa nesse formato. É isso mesmo, né? Chrome OS, sabia que tinha alguma coisa com o Google, Chrome, Android, Google, sei lá. É Chrome OS, demais, exatamente. Exatamente, a Acer vai produzindo outros com esses. Parceria com a Acer, bacana. Eu ainda não testei o Chrome OS para ver qual é que é, né? De repente é uma opção. Eu ouvi, na verdade, o carinha aqui do GNU lá, né? Como é que é o nome do carinha? Lá do software livre, master, fundador, top supremo lá, meio que detonando um pouco o Chrome OS, assim, né? Eu não ouvi, não sei de nada. Não tem como opinar a respeito. Mas a gente tem aí o Google se lançando nesse mercado de software que não é no formato cloud computing. Veja só. Não sei exatamente até que ponto essa briga é só mesmo por briga ou se é alguma coisa de mercado mesmo, né? Sabe-se lá. Né? Eu vejo o Google investindo mais em celular, isso sim, né? Efetivamente para desktop, assim, acho difícil, né? Bom. O Chrome OS só em outubro no Brasil. No Brasil, mas lá fora já está, né? Certo? Acho que lá fora já está. Chrome OS, acho que... Aí, pessoal lançando interações aqui diretamente com notícias quentinhas disponíveis. Maravilha, hein? Muito bem. Excelente. Então, ó, só vou listar umas perguntas e respostas que estavam acontecendo rapidamente antes de eu continuar. Ó. Essa coisa de notebooks, PCs com pouca capacidade só para trabalhar na internet, é sim um pouco não real aqui para o Brasil em função da banda, isso realmente. A gente tem uma banda, assim, não é a melhor. Não vou dizer que a banda de internet do Brasil é ruim, saca? Porque a gente já teve situações muito piores no Brasil, certo? Então, obviamente, a gente está numa situação bem melhor do que há poucos anos atrás. Mas ainda assim não é a melhor situação. A gente vai para os Estados Unidos, vai para a Europa e a gente vai para qualquer biboca no interior, o cara tem lá 100 mega de internet. Não 2 mega, né? Não 10 mega, tipo, 10 mega, 100 mega. Vai para uma biboca no interior dos Estados Unidos, o cara tem lá 100 mega de internet, certo? Isso não acontece nem aqui, nem em São Paulo. Até em São Paulo é difícil o cara conseguir isso. Então, assim, é óbvio que não é a realidade no Brasil, né? Certo? Mas é uma coisa que evolui, né? E rapidamente. Por isso que eu disse agora há pouco, ó. O cara está nesse mercado, começando a pesquisar e se interar a respeito de computação em nuvens e entrando a fundo nesse cenário, é alguém que quando a internet estiver bombando aqui no Brasil, e pode acontecer que não leve muito tempo, é alguém que vai estar se destacando, vai estar na ponta, né? Muito bem. Muito bem. Ghost é um cara que eu vou falar daqui a pouquinho, é um cara efetivamente de cloud computing, bacana, né? A própria Microsoft já colocou os produtos na Nube Exchange, exatamente, né? A gente tem um Outlook Web Access e coisas do tipo disponíveis pelo Exchange, tudo via browser, exatamente, né? Backup a qualquer momento, a gente consegue fazer backup essas coisas? Olha, dependendo de qual o serviço que tu contrata nesse formato de nuvem, né? De novo, ó, só para ressaltar, né? O lance de nuvem, ele tem mais, digamos, recursos, tem mais possibilidades do que só hospedagem simples, tá? O próprio formato de oferecer um serviço de hospedar arquivos de web já é um formato de serviço de software como serviço. Eu tenho uma empresa que tem sistemas operacional e softwares instalados e aloco um espaço do meu HD para que vocês gravem os arquivos de vocês aqui e acessem pelo navegador. É isso aí, computação em nuvem, certo? As empresas de hospedagem sempre fizeram isso a vida toda, certo? Estavam fornecendo um pouquinho dos seus recursos computacionais disponíveis pela internet, cobrando uma mensalidade, certo? É isso que acontece. Só que a gente hoje tem mais do que só esse cenário, mais do que só, digamos, o que as empresas de hospedagem fornecem, certo? Então, para todos esses casos, tem a possibilidade de desenvolver e fazer backup. Os backups podem até ficar lá mesmo, certo? Como também podem ficar localmente nos seus próprios computadores. Assim, eu, como na verdade sempre tenho um pé atrás, né? Mesmo fazendo backup em tudo que é servidor externo, mesmo assinando, pagando mensalidade loucura nessas coisas todas de computação em nuvem, eu continuo tendo meu HD, né, externo, né? Meus pendrives, enfim, certo? Eu ainda continuo tendo isso, né?
talvez não me desfaça jamais de alguns deles, a menos que eles queimem ou estraguem, deixem de operar com o passar do tempo, né? Então, para aqueles que são mais desconfiados, né, têm medo, enfim, né, como eu, né, porque simplesmente se eu perder os meus dados, meus arquivos todos, eu vou perder muita coisa que eu não gostaria. Então, a maioria das coisas que são importantes eu efetivamente não deixo em nuvens. Exato, né? Porque se a gente fizer uma alusão às nuvens efetivamente dos nossos céus, aí, mundo afora, elas, uma hora ou outra, elas se dissolvem. Péssimo, hein? Exatamente. Então, é bom sempre ter guardadinho aqui no chão mesmo, né? No HD, para caso precise. É demais, hein? Mas o fato é que está lá. As nuvens estão lá, a gente pode usar enquanto elas estiverem lá, certo? Muito bem. Então, só para eu, digamos, já responder algumas perguntas que estavam surgindo aí. Maravilha. Então, ali, ó, algumas aplicações e alguns exemplos de cloud computing, hein? Exato. Ó. Então, como eu já tinha falado, já listei antes, a gente tem aí, ó, por exemplo, Gmail, Yahoo Mail, né? Discos virtuais, Terra, né? Enfim, o Dropbox, né? Flick, YouTube. YouTube é um canal de armazenamento de vídeos, né? Uma nuvem de vídeos, hein? Demais. De uma certa forma, elas estão dentro desse conceito de cloud computing, né? Então, a gente tem, assim, uma série de recursos. Vocês, se quiserem, a gente pode... Deixa eu acessar aqui um browser. Cadê o meu browser? Aí. Browser, né? Deixa eu compartilhar o meu navegador, ó. Vamos compartilhar o browser aqui, ó. Vocês estão vendo aí o L3Tool? L3Tool. Eu mesmo tenho uma conta no L3Tool, claro. Quem não tem uma conta no L3Tool? Né? Todo mundo tem uma conta no L3Tool. Tipo, mas eu não tenho. Não, claro que você tem, né? Você não está sabendo. Eu já até criei uma empresa de teste aqui, se eu quiser, né? Posso entrar na minha empresa, se quiser. Aí, demais, configurações, avaliações. Eu só entrei para fazer teste, para fazer os meus testes, os meus contatos, as minhas configurações, né? Exato. Então, perfis e configurações de indicadores, configurar menu, hardware, equipe de colaboradores, cadastros, avaliações. Eu posso gerenciar minha empresa por aqui. Não, é uma loucura? Demais, ó, a nuvem, né? Pedacinho da nuvem da Alphamídia disponível aí pela internet. Estamos começando a ficar em nuvens, hein? Loucura. Certo? Assim como a gente tem outros formatos, Dropbox, como estava listado ali, né? E outras coisas do tipo. E, enfim, a família Google Docs, Google Calendar, etc, etc. Certo? Aqui eu acho que no meu computador não tem nenhum Dropbox instalado. Tem um videozinho, ó. Assista o vídeo, né? Olha, que mimo. Né? Não, eu não quero assistir o vídeo, certo? Então a gente tem aí disponível algumas opções e alguns sites e alguns recursos pela web, pelo acesso via browser, que facilitam bastante a vida, né? Hoje, inclusive, meu trabalho como desenvolvedor, instrutor e desenvolvedor de projetos web, eu vejo assim, se hoje eu não tiver mais internet, eu não trabalho mais, né? Eu faço outra coisa, mudo de profissão, né? A partir de amanhã não podemos mais usar a internet no Brasil, está vetado o acesso à internet no Brasil. Vou para a Argentina, né? Assim, me mudo, né? Para a Argentina não, né? A Argentina é bonita, bacana demais, mas eu poderia ir para outro lugar. Vamos para os Estados Unidos, aí, excelente. Vamos para a Europa, para Paris. Paris, aí demais, né? Exato, vamos para outro lugar, porque meu trabalho hoje em dia como desenvolvedor de sistemas e softwares de internet, ele não acontece sem internet, obviamente, certo? Então, para quem é desse segmento aí, na nuvem, as nuvens estão aí, né? Estão cada vez mais presentes no nosso mercado, certo? Ó, todo o universo Google Apps, hein? Certo? Pacote de serviços disponíveis pelo Google, Google Docs, Google Agenda, Google Talk, né? Enfim, quem de vocês já usa alguma ferramenta do Google? Quem aqui, né? Você já usa a ferramenta do Google? Sim ou não? A maioria das enquetes que eu lanço são de sim ou não, né? Depois eu lanço ali algumas outras, antes de finalizar a aula, certo? Então a gente tem a Amazon, por exemplo, também, os maiores serviços de comércio eletrônico do mundo.
Para suportar o volume de vendas no período de Natal, a empresa montou uma super estrutura de processamento e armazenamento de dados, que acaba ficando ociosa na maior parte do ano. Foi aí, a partir daí, que a companhia teve a ideia de alugar esses recursos, com serviços como Simple Storage Solution, né, para armazenamento de dados, Elastic Computer Cloud e outras coisas para virtualizar processamento, ou seja, eu não ter eles fisicamente, um monte de computadores quando não precisa, eu simplesmente alugar no período que eu preciso essa quantidade de computadores, certo? Live Mesh, que é uma tecnologia da Microsoft direcionada ao segmento doméstico, então tem algumas assim para acessar desktop em qualquer lugar. A gente tem alguns formatos, assim, digamos, disponíveis para esse recurso de acesso pela internet de recursos de computação, certo? Então, pensando nisso, talvez a gente tenha mais claro aquele desenho antigo de internet, né? Que era um computadorzinho, uns raiozinhos para uma nuvem descrito dentro internet. É mais ou menos essa ideia. O cara precisa ter um browser acessando um monte de coisas hoje pela internet. Não é demais? Panda, Cloud Antivírus, né? Que é, na verdade, um programinha que é um antivírus via navegador. Loucura, hein? Certo? Claro, ele até instala algumas coisinhas no computador para controle, mas todo o grosso é feito fora. Eu até não uso, na verdade. Eu já até vi os testes, mas não uso. Não sei se alguém aqui usa o Panda, mas efetivamente eu não uso. E o Apraxis também, na verdade, também não. Ele é um conjunto de é como se fosse tudo via browser, assim, né? Um acesso a um conjunto de ferramentas. Calendário, gerenciador de contatos, lista de tarefas, disco de blog, apresentações, tipo, gerenciamento de documentos, tudo é feito pelo browser, né? É o paraíso, isso aí, tudo via browser. Mais ou menos, mas assim, que nem o Google, né? É um Google, digamos assim, uma tentativa de, né? Eu nunca cheguei a usar também assim a fundo. Vi o site, fiz os testes, mas não cheguei a usar a fundo. Está aí um desenho de nuvens, né? Certo? Então a gente tem mini nuvens, né? No nossa grande internet, certo? Na verdade, a realidade mesmo é que a pessoa que teve essa ideia de nuvem para desenhar uma internet foi efetivamente muito feliz. É demais, né, cara? Porque isso exatamente trata esse desenho aí excelente, hein? Tipo, uma possibilidade infinita de aplicações e loucuras que vão, conforme o vento, se remodelando, se refazendo e mudando suas formas com o passar do tempo, mas permitindo, claro, que a gente tenha até uma integração e uma, digamos, interoperabilidade entre essas nuvens, que às vezes se fundem, às vezes, nossa, né, a pessoa daí vai viajando nos conceitos, né, e aí vamos a fundo na filosofia. O fato é que, sim, a ideia de nuvem, ela, além de ser visualmente interessante, porque permite essas interpretações e toda essa análise aí que eu estava falando, ela acaba gerando também esse conjunto de, conceito de conjunto de serviços, né? Enfim, disponível no formato web, assim, no formato de internet, teia, né? Nuvem de dados. Muito bem, bonito, hein? Certo? Bom, a gente tem sistemas operacionais também, né? Que a gente tem nesse formato assim de web, né? Então, a gente tem alguns que foram de Jolie OS, né? Um ambiente de trabalho Jolie Cloud, aplicativos em nuvem quanto offline, baseado em Ubuntu, né? Já tem suporte para vários navegadores, Google Chrome, Safari, Firefox. Isso não testei. UOS, desenvolvido pela WebChaka. Nossa, WebChaka. Cria um ambiente de trabalho inspirado em sistemas operacionais modernos e utiliza linguagem JavaScript para executar as operações. Recursos semelhantes à hibernação do Windows XP, em que o usuário pode salvar a área de trabalho com a configuração corrente, sair do sistema e recuperar a mesma configuração posteriormente. Esse sistema também permite compartilhamento de arquivo entre os usuários, além de possuir uma API de desenvolvimento de novos aplicativos. 700 programas disponíveis, aí é loucura, né? Por que não funcionou? Fechado pelo desenvolvedor de 30 de julho. O pessoal estava meio louco, né? Certo? Depois, Desktop 2. E assim a gente tem alguns, sistemas desenvolvidos para prover todos os serviços necessários aos usuários, tornando a internet o principal ambiente de trabalho. Utiliza PHP como base e possui uma API chamada Sapodesk para desenvolvimento de novos aplicativos, também fechado.
Ghost, alguém que já tinha me comentado que começou a fazer os testes de computação em nuvem usando Ghost, Global Hosted Operation System, né? Sistema operacional disponível globalmente. Tem como diferenciar em relação aos outros por integração com outros serviços, como Google Docs, Mibo, ThinkFree e outros, né? iOS, também desenvolve uma comunidade chamada iOS Team, certo? Então, o objetivo dos desenvolvedores é criar um ambiente com maior compatibilidade entre os aplicativos atuais, Office e OpenOffice da vida. Certo? Então, a gente já tem alguns recursos e, digamos, algumas ferramentas, alguns sistemas operacionais trabalhando nesse formato assim via browser, certo? Basta agora a gente ficar ligado, começar a fazer uns testes, começar, na verdade, a pesquisar a respeito de o quanto agora algum desses vai começar a se tornar mais popular, mais interessante, mais robusto. Algum desses vai começar a ficar, digamos assim, ó, esse aqui não vai ser fechado pelos desenvolvedores. Ó, tipo, esse aqui ó, é um ambiente de operacional, um ambiente que eu posso produzir, desenvolver, trabalhar, criar, inventar os meus projetos e tudo mais, né, num formato que ele continuará lá, né, enquanto eu tiver, enfim, né, para sempre, digamos assim, né, para sempre enquanto dure, né. Certo? Ou seja, que não é uma coisa que tipo amanhã acabou, né, e estou ferrado, fechou a conta e não tem mais o que fazer da minha vida. Então, para todos esses casos, existe sempre um backup básico nos seus próprios HDs e pendrives, né? Enfim, né? Não deixe de ter os seus HDs e pendrives. Certo? E aí a gente entra nesse canal especificamente, ó, vou falar um pouquinho mais sobre virtualização. Antes de falar um pouquinho sobre virtualização, vem tópicos assim gerais e um pouquinho dos sistemas e softwares que a gente tem desse formato, né? A gente tem esse canal virtualização, assim, esse contexto aí, bem assim ligado com duas coisas. Ligado com Cloud Computing, que é essa coisa de computação em nuvem, e a possibilidade de eu ter com menos recursos físicos uma quantidade grande de processamento. Isso é o básico da virtualização. Então, isso também a gente tem nesse universo de computação em nuvem, né? Então, além de estar ligado com computação em nuvem, virtualização é um cara que também está ligado a justamente economia de recursos físicos, e recursos físicos significa economia para tudo que é lado, né? Economia de custos, economia de espaço, economia de matéria-prima, economia de energia, e menos poluição em geral. E isso tudo tem a ver com Green IT, né? Com TI verde, né? Com a possibilidade de trazer um pouco desse contexto de ambiente mais sustentável e ecologia, enfim, né? Um pouco mais de interação com o ecossistema em geral para esse canal de TI. A virtualização tem a ver um pouco com essas duas coisas, certo? Então, esse universo de virtualização, ele exatamente... aqui a gente está tratando sobre Cloud Computing, né? Tem alguns termos, algumas coisas específicas daqui, que a gente pode efetivamente agora já explorar um pouquinho mais, e de acordo com o que a gente acabou de falar sobre computação em nuvens. Certo? Mas também não tem só a ver com isso, tem a ver também com TI verde, com Green IT, que é um outro contexto, um outro conceito, né, que tem aparecido bastante, principalmente para as empresas de fábricas e indústrias de assim, desenvolvimento de hardware, né, criação, né, construção de hardware. Principalmente, não só para lá, mas principalmente. Certo? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. A gente tem aqui, ó. Só ainda resolvendo mais umas perguntas e fazendo agora umas enquetes, né? Já que a gente está falando de Cloud Computing, vou lançar umas enquetes para vocês aí. Antes, né? Ó, esse curso que a gente está perguntando, Andriele, assim, esse curso vai ser disponibilizado no e-mail, ou como eles vão ficar disponíveis? É assim, ó. Esse curso está sendo gravado, sim, né? Inclusive isso que eu estou falando agora está sendo gravado demais, hein? Deixa eu ver que essa gravação está acontecendo efetivamente. A gravação está acontecendo efetivamente, né? Demais? Então, ela vai ficar disponível, sim, online. Eu não sei exatamente se no L3Tu ou se direto no canal ali quando vocês acessaram o usuário e senha para reunião, para esse meeting, né? Para essa aula online. Eu não sei se ela fica disponível por ali. Agora tem que confirmar com o pessoal de treinamento aqui na família. Mas ela fica disponível em algum lugar gravado, enfim. Os outros cursos que são
online também da Ufamídia, também os que são pagos todos ficam com material e tudo mais gravados, os que são gratuitos, eu não me lembro mais se tem alguns que tem esse material disponível ou não me lembro mais de cabeça, certo? Mas o fato é que alguns acho que foram, mas todos eles no formato disponível lá pela web, pelo canal, não para, acho que até não para fazer download, não me lembro. Posso estar falando alguma coisa errada, então eu tenho que confirmar com o pessoal efetivamente da área administrativa. Certo? Mas sim, estou gravando, possivelmente esteja lá ao final desse nosso encontro. Certo? Muito bem, muito bem. Pois então, para a gente falar um pouco sobre virtualização. Aliás, deixa eu lançar umas enquetes que eu falei que ia lançar, né? Vou lançar uma enquete aqui, deixa eu ver. Ó, por exemplo, uma página de votação. Uma pergunta rápida para vocês, antes da gente entrar um pouquinho nesse tema de virtualização, né? Só mesmo para tirar dúvidas, assim, a respeito do que vocês têm usado aí de internet. Pergunta simples e rápida, né? Tipo, ó, por exemplo, eu queria saber quantos de vocês aqui, ó, ó, a enquete está sendo lançada, ó, não tem opção de talvez, né? Ou até, ó, não tem, é só sim e não essa enquete. Olha que loucura. Sim, não. Aí está, a votação está em construção. Aí, excelente. Sai votando violentamente aí, todo mundo. Demais. Sim. Quem é que usa a internet? Ou navegador, não sei se é internet, pode ser tipo formato navegador, assim, né? Para o trabalho ou estudo, neste momento, assim, atualmente, né? Eu uso o Facebook, não tem problema se usa o Facebook. Pode ser que trabalhe pelo Facebook, né? Eu conheço uma galera que trabalha com marketing, mídia digital em geral, assim, e divulgação de eventos, e usa o Facebook e está trabalhando, certo? Certo? Então, assim, não, só uso o Facebook. Tá, mas o trabalho da pessoa é a divulgação, enfim, né? Eventos. Usa o Facebook, não tem problema. Twitter, é isso aí, Twitter, né? Vota aí, né? Vota lá, vota ali, depois eu abro a votação, abro os resultados gerais, ó. Maravilha. Temos, enfim, ó, todas as pessoas que votaram até agora usam a internet no seu trabalho ou estudo, né? Maravilha isso? Mas tem gente que faltou votar. Aperta no botão vermelho ou no azul ali. Pã, aperta ali ou ali e daí vota. Exato. Então, sim, a gente tem hoje um formato que... Deixa eu ver onde é que está aqui o... Fechar votações. Em seguida eu fecho a votação. Então, a gente tem hoje muito do que a gente usa hoje no nosso dia a dia. Para trabalho, estudo, diversão, enfim, é pelo navegador. Tem não sei se vocês já viram, até só para a gente fazer uma oração. 4h30, 4h35, não tem problema. A gente tem um tempinho. Só para eu listar aqui para vocês, ó, deixa eu ver. Num outro serviço, deixa eu ver se está disponível aqui. Está disponível aqui, ó, o YouTube. Deixa eu tentar agilizar um YouTube. Aqui, rapidamente. Tem um videozinho, não sei se vocês já viram, alguns de vocês talvez já tenham visto, a respeito um pouco sobre internet, né? Deixa eu ver qual é. Ponto 1, ponto... Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem um videozinho
Áudio agora, áudio agora. Agora sim, áudio novamente. Opa, voltando ao áudio. Aí. Mas eu vou desligar o vídeo por enquanto, depois no finalzinho eu volto, senão fica muito pesada a transmissão, pode ser? Aí demais. Então, voltando, calma. Fazer uma pose bonita para fechar o vídeo, senão depois precisa ficar bizonho na tela. Aí. Beleza. Né? Muito bem. Então, o áudio está rolando agora? O áudio está rolando? Tá rolando, o áudio está bombando. Aí, voltando para o YouTube. Voltando ali com o nosso de onde vem as boas ideias. Talvez vocês já tenham visto a respeito, né? De onde vem as boas ideias. É divertido, né? Não, mas não é nada disso, pessoal, né? Está equivocado. Aí, ó. Agora sim, ó. Da onde vem? Ó. Deixa eu ver se vocês estão escutando esse áudio. Vocês, de repente, não estão ouvindo esse vídeo. Não sei se vocês estão ouvindo esse vídeo ou não. Agora, surgiu essa possibilidade. Vocês não estarem vendo esse vídeo. Exato. Exatamente. Se vocês não estiverem ouvindo esse vídeo, enfim, né? Até fazer funcionar, e de repente até estavam ouvindo. É porque eu tenho um canal diferente de áudio aqui, que eu não consigo saber se está saindo o áudio ou não. O áudio do microfone eu consigo saber se está ativado ou não. Mas o áudio, esse que eu estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo também. Então, vocês pesquisem no YouTube de vocês aí, de onde vêm as boas ideias. Esse videozinho aqui, ó. Ele é bem interessante no final, bem divertido, até porque tem um monte de desenhozinho bacana, o cara desenha bem pra caramba. Mas fala um pouco sobre isso, né? Que eu estava falando antes, sobre essa possibilidade, efetivamente, de a gente... Eu falei sobre esse vídeo, sobre isso aí, fundamentalmente porque um pouco diretamente ligado com a enquete que eu lancei ali. A gente tem usado muito a internet, ultimamente. E talvez uma grande discussão que tenha se lançado é essa, né? Ok, a internet é um canal, né? É o caminho, a gente está lá. A gente tem outras terminologias e outras classificações para o que está acontecendo com a internet. Cloud computing, essas coisas todas, virtualização, essa coisa toda. Legal. Mas a gente tem assim como a facilidade de mudar de página, simplesmente digitando um outro endereço, l3tool.com, e está em outra página. A gente acaba tendo muita distração também. E acaba, de alguma certa maneira... mais do que ficando sobrecarregado, porque a gente acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba se distraindo mais. Então, esse vídeo tem um pouquinho sobre isso e fala um pouco sobre como a gente precisa estar um pouco mais atento aos pequenos detalhes, né, que, de uma certa maneira, eram feitos de outra forma uns anos atrás. Em outras épocas, assim, a fusão de ideias e assim, as coisas que foram criadas a partir dessas ideias aconteciam juntando-se em outros lugares. A gente não tinha esse canal de comunicação que a gente tem, que é a internet. Então, como a gente tem esse canal hoje, a gente precisa estar um pouco mais atento aos acontecimentos e tentar um pouco se distrair menos, certo? Para quem é desse contexto de desenvolvimento, até, digamos, um pouco chovendo molhado falar sobre isso, né? Porque, de qualquer maneira, a gente está sempre pesquisando, buscando e tal. Mas o fato é que a gente acaba encontrando entretenimento e distração muito mais facilmente, sentado na frente do computador no mesmo lugar, do que se a gente tivesse que sair para procurar isso. Então é muito mais fácil não produzir nada, não ter ideia de nada, e enfim, ficar um pouco mais anestesiado pelas imagens e pelos efeitos e pelos entretenimentos que tem disponível hoje nesse canal de internet. Tem que tomar cuidado, né? Mas dá uma olhada no vídeo, ele é divertido. O fato é que hoje a gente usa muito a internet, isso era mais para ilustrar um pouco a enquete que eu tinha lançado ali para vocês, certo? Quem é que aqui não usa a internet, né? A gente está nesse universo. Então, como a gente usa muito esse negócio de internet, como o crescimento dessas empresas de hospedagem explodiu nos últimos anos,
como os recursos computacionais e os serviços disponíveis para as empresas, principalmente, ou até não só para empresas, mas para pessoas, enfim, pessoa normal, certa pessoa física, assim, né, digamos, estão disponíveis muito pelo canal de internet, pelo browser, né? A gente hoje começou não hoje, né? Alguns anos atrás, também poucos anos atrás, começou também a surgir a possibilidade de, em vez de eu ter um monte de servidores, um monte de equipamentos, para fazer cada uma coisinha separada, e assim, claro, eu precisar de espaço físico, eu tenho que gastar mais, etc, etc. Como esses computadores começaram a aparecer agora no mercado com muito mais poder, né, com muito mais recursos de memória, de HD, né, para armazenamento, de processamento, muito mais baratos do que alguns anos atrás, ficou muito mais assim claro para quem fornece essa infraestrutura que essa era uma possibilidade, eu ter, através de um sistema, né, só um sistema operacional, um software, eu poder, digamos, criar outros computadores virtuais em cima de um só. Então, com um supercomputador, não precisa nem ser um supercomputador, qualquer computador, né, mas com um bom computador, eu posso estimular 2, 3, 4 computadores num computador só, a ponto de me economizar muito recurso, né? Então, esse conceito de virtualização vem muito diretamente ligado com isso, com economia, basicamente, certo? Então, lançamento de processadores mais rápidos, volume cada vez maior de memória, coisas do tipo. Hoje, tu vê, né, tô vendo um computador, fiz um orçamento de computador lá para um cliente, que ele me pediu para dar uma olhada, dei uma olhadinha. Computador aí com 2 processadores de 4 núcleos cada um, com 48 GB de memória, HD RAID, sei lá o que, 2, 3 tera, com uma baita de uma máquina Dell, ainda por cima o cara compra por 14, 15 mil. Tipo, o cara gastava quase 200, 300 mil para comprar um computador assim que fosse equivalente a isso há uns anos atrás. Tipo, 12 mil, 10 mil, o cara compra uma baita de uma máquina. O cara vai ter computador aí para os próximos 5 anos, para uma aplicaçãozinha que o cara tem lá. Então, assim, é bem possível que ele nem precise disso, na verdade, certo? Então, e talvez daqui a 5 anos ele não tenha quantidade de, digamos, de solicitação desse hardware todo para efetivamente fazer jus assim, até ele agora, né? Então, e não é uma coisa absurdamente cara. O fato é que começou a ficar muito barato. Com esses computadores assim um pouquinho maiorzinhos, um pouquinho melhores, a gente consegue simular vários outros em um só. Então a gente tem a virtualização inserindo uma camada intermediária entre o sistema que está na máquina, né, e o hardware, né, enfim, o hardware da máquina efetivamente, simulando um computador completo. O software de virtualização fica então responsável por gerenciar todos os recursos de hardware, incluindo interrupções, endereços de memória, como é que ele gerencia a rede, tudo, certo? Uma loucura. A gente chama de Virtual Machines, né, ou VMs, especificamente. Então, o sistema principal, nesse caso, passa a se chamar de host, o hospedeiro é o sistema principal. E os que estão rodando dentro da máquina virtual são os guests, né, os convidados. Cada um deles acha que tem um PC completo para si, enquanto, na verdade, está rodando dentro de uma matrix na máquina virtual. Aí está aí, ó. Agora sim a pessoa conseguiu entender a ideia do filme, né? Não, nada disso, né? Mais ou menos assim, para fazer um paralelo, mas... Enfim. Muito bem. Um sistema de virtualização permite que a gente divide um único servidor desses, assim, seu computador bom em diversos virtuais independentes. Sabe? Cada um pode rodar um sistema operacional completamente diferente. Então, eles compartilham recursos do servidor real dentro dos limites de memória, espaço físico e tal. Então, os caras têm uma super máquina lá com, tipo, 32 GB de RAM, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Tipo, 2 TB de HD. O cara pode transformar isso em 5, 6 computadores normais, né? E funciona bem, certo? Então, além de reduzir custo, essas máquinas virtuais oferecem vantagens do ponto de vista de administração, né? Como arquivos de referência, cada máquina virtual são concentrados em uma pasta única, né? Fácil de fazer backup, né? Sem falar do fato das máquinas virtuais podem ser transferidas para um outro computador rapidamente. Pega o arquivo daqui, tem 8 GB essa VM. Aí daí, né? Então tem um pendrive de 8 GB, tem pendrive de 15, 16 GB, de 32 GB. Fácil, né? Pega daqui, bota para lá e sucesso, né? Então, muito mais simples nesse caso, manipulação. Então, esse trabalho de simular PC completo e ainda por cima com bom desempenho não é fácil, né? Por isso a gente tem sempre um certo, tipo,
trabalho extra por parte da máquina real. Por outro lado, com várias máquinas virtuais rodando simultaneamente, os recursos da máquina acabam sendo melhor aproveitados, já que elas acabam usando o processamento e outros recursos de forma alternada, de acordo com a flutuação de carga e trabalho de cada um. É com isso que a gente consegue fazer. Aquelas empresas que alugam servidores conseguem, agora eu quero mais 1000 servidores para fazer esse processamento. Agora eu quero agora eu quero desalocar esses 1000 que eu contratei nessa semana e ficar só com 100. Assim, com um pouco de virtualização e um pouco de máquina real, um mix dessas duas coisas, eu consigo gerenciar assim esse tipo de processamento. Certo? Muito bem. Então, a virtualização permite agrupar diversos servidores de baixa demanda em uma máquina única, reduzindo custos. Se a gente prefere manter o DNS ou o servidor de e-mail em uma máquina separada por questão de segurança, a gente pode usar, por exemplo, a máquina virtual, né? Uma VM. E evitar comprar uma outra máquina só para o servidor dedicado de e-mail. Faz duas numa só. 2 sistemas separados, mas num computador fisicamente só. Né? Então, o uso comum é em situações onde a gente precisa de um sistema operacional específico ou de uma distribuição Linux específica para rodar um determinado programa. Em vez de migrar tudo para um outro computador, a gente só simplesmente coloca numa VM. Né? Simples. Então, esse mercado tem crescido bastante ultimamente. A gente tem listado aqui, tem um pouquinho de cada uma dessas 4 principais que eu listei aí, na verdade, sobre esse contexto. VMware, Xen, lá da Citrix, o QEMU, demais, né? Virtuoso, certo? São 4 opções aí disponíveis de softwares que fazem essa coisa de máquina virtual e tudo mais. Eu tenho visto muito pessoal usar esse Xen Server, Xen Client, são soluções da Citrix, se não me engano. Eu vejo pessoal usando bastante, assim, tendo se informado e pesquisado a respeito. É interessante. É um pouco mais difícil de gerenciar e manipular, tem um pouquinho mais complicadinho, mas permite, né? As coisas que a gente vê na internet, assim, de ofertas de cloud computing e coisas do tipo, computação em nuvens, e gerenciamento de recursos de servidor, gerenciamento de processamento, quero mais processamento, menos processamento, esse tipo de situação, elas acabam sendo possíveis muito em função desses caras aqui. Eu vejo muito em função do Xen Server, inclusive. Certo? Muito bem. Mas só uns detalhezinhos de pergunta, só para relembrar. Esses slides aqui, eu não sei se eles vão estar disponíveis hoje lá para fazer download. Eu penso até que não, já que eles estão aqui pelo vídeo, né? Mas enfim, vocês possivelmente vão ter acesso ao vídeo. Vocês podem baixar ou visualizar de novo e ir acompanhando. Acho que tem até uma opção de avançar e voltar, né? Do videozinho para vocês poderem ir acompanhando esses slides. Então, um pouquinho mais sobre esses caras. VMware. VMware é um conceito clássico de virtualização, né? Então, tentando sempre que possível converter os comandos do sistema dentro da máquina, usados pelo sistema dentro da máquina virtual, em comandos que o sistema host entenda e execute diretamente. Então, o host é o cara que está lá, o hospedeiro, né? O cara por trás, o real, né? Certo? Então, sempre que possível, ele tenta fazer diretamente o processamento na máquina real para que seja mais rápido. Isso se aplica quando é necessário transmitir dados através da placa de rede, por exemplo. Exibir mensagem no vídeo, executar instruções do processador. Ele interpreta e converte instruções o mínimo possível, ou seja, dentro da VM ele faz o mínimo que der. O que faz com que o sistema dentro da máquina virtual rode como um desempenho muito similar ao desempenho real da máquina. Embora seja um aplicativo comercial, o VMware possui 2 versões gratuitas, o VM Player e o VM Server, né? Ambas estão disponíveis lá em vmware.com. Lindo. Xen, certo? Embora relativamente desconhecido entre usuários de desktop, né, o Xen é bastante utilizado em servidores. Ele utiliza uma ideia um pouco diferente para a virtualização, a parapsicologia, né? A parapsicologia praticamente. Não é nada disso. Consiste em dividir de forma transparente os recursos do hardware. Então, permite o sistema de guest, o sistema, a VM que está em cima, né, rode com uma redução de performance muito pequena, mais ou menos de 5% em alguns casos. O problema é que para rodar dentro do Xen é necessário que o sistema convidado, o sistema que está em cima, seja modificado. Então, não é possível rodar qualquer sistema diretamente, né, como no caso do VMware. Isso não é um grande problema no caso das distribuições Linux, etc. Né? A gente muda só o kernel, compila de novo, sucesso. Mas para usar Windows e outras coisas assim que são fechados, é um pouco complicado, certo? Então a gente tem Xen Client e outras opções. Eu até não uso
Não usei muito assim com o Shen para testar ainda, né? O Shen Server, o Shen Client, mas são opções que eu percebo, assim, algumas empresas grandes de host têm usado. Então posso até depois pesquisar um pouco mais a respeito. Passo as informações por e-mail para quem manda e-mail, se quiser mais informações. De qualquer maneira, tem shensource.com, né? Então, é um pouco mais complicado de configurar que o VMware, né? Mas mesmo assim, a gente tem algumas aplicações e algumas distribuições para facilitar a vida. Aí demais, certo? O que mais? Que mais? Deixa eu ver. Aqui. O outro, ó. Esse carinha aqui, o Qemu, né? Ele depois mudou o nome, agora tem outro nome, mas assim, é diferente do VMware e do Shen. Ele é um emulador, que funciona de forma similar aos emuladores de consoles antigos, né, de videogames. Em vez de utilizar um sistema de virtualização, ele tenta processar todas as instruções dentro do programinha, ou seja, acaba, digamos assim, demorando um pouco mais para fazer isso, né, e faz com que a performance seja menor. Em geral, o VMware consegue fazer o que o sistema, que o sistema que está em cima, né, o sistema operacional que está rodando como virtual, ele rode assim, com 70% a 90% do desempenho que teria se estivesse rodando diretamente na máquina. Enquanto que esse Qemu obtém só de 5% a 10%. Ele possui um módulo adicional, que é o KQemu, que faz com que ele passe a funcionar de forma mais similar ao VMware, mas ainda assim não tem o mesmo desempenho. Inicialmente ele era apenas um projeto menor, que não tinha como concorrer com gigantes como o VMware, por exemplo. Mas ele passou por uma remodelagem, assim, né, e ganhou mais destaque. Agora ele é KVM o nome. Tem um sistema de virtualização incluído diretamente no kernel, disponível a partir de umas versões Natal de distribuições Linux, né, no universo open source, né. Muito bem. Então, nesse ponto, ele está agora muito mais compatível com esses gigantes assim, certo? E tem também o Virtuoso, que é um outro, esse também nunca cheguei a testar, efetivamente, ao contrário do Shen ou do VMware. Ele é um sistema comercial, tem sido bastante usado em serviços de hospedagem para a criação de servidores virtuais, ou máquinas virtuais oferecidas como opção mais barata para quem quer um servidor dedicado pagando pouco, né? Ou seja, em vez do cara contratar um servidor dedicado especificamente, o cara, digamos assim, lá no servidor, o servidor que oferece esse tipo de situação, eu invento um servidor dedicado virtual. Não é uma loucura? Então eu tenho como se fosse o meu servidor próprio lá numa hospedagem, enfim, lá numa empresa que me oferece esse tipo de recurso de aluguel de servidor. Eu crio o meu servidor próprio, né, pago uma mensalidade específica, e digo quais os recursos que eu quero, processador, memória, etc. Faço um gerenciamento, mas é uma VM, não é efetivamente uma máquina física, né? E assim eu consigo pagar especificamente pela mensalidade, né? Não preciso ter a máquina fisicamente lá, né, no servidor como uma opção dedicada, certo? Então, a gente tem umas diferenças com relação ao VMware e o Shen, né? O Virtuoso tem um sistema mais leve de virtualização, né? Então, ele faz de uma maneira um pouquinho diferente, então também tem um desempenho um pouquinho interessante, né? Cada container, que ele trabalha com containers, seja uma máquina virtual completa, né? Já que componentes são compartilhados, né? Eles realmente se comportam como sistemas separados. De forma que, para fins práticos, né, as limitações são muitas vezes compensadas pela redução de sobrecarga. Então, é uma opção bacana. Eu nunca cheguei a testar a fundo, assim, eu vi, na verdade, algumas coisas pela web, assim, a respeito do Virtuoso. Nunca cheguei a testar, instalar, configurar, nem nada. Mas eu, efetivamente, não tenho visto muito sobre, assim, no mercado, né, pessoal usando o Shen Server. Tenho até encontrado pessoal usando o mais, por exemplo, esse cara aqui até, ó. Deixa eu botar aqui no browser, ó. Tenho encontrado pessoal usando mais as soluções da Citrix até, né? Como essa aqui, por exemplo. Aqui nesse site da Citrix mesmo, vocês encontram mais informações, ou até mesmo, acho que é, ó, Shen Source, eu acho. Deixa eu ver se não é isso aqui. O do Shen Server. shensource.com, certo? Deixa eu entrar direto aqui. Pode entrar direto pelo site da Citrix ou shensource.com também, que ele direciona para cá, para o site da Citrix, certo?
VMware também é uma boa opção. Eu tenho até já usei VMware algumas vezes. Ele é bem bacana mesmo, bem bom. Então, isso aqui, na verdade, virtualização e essa possibilidade de trabalhar com programinhas, né, para simular sistemas operacionais inteiros, permite que, por exemplo, uma empresa de servidor, ela ofereça uma mensalidade para os seus clientes, para que esses clientes possam gerenciar, tipo, contratar mais ou menos servidores, virtualizar mais ou menos servidores e tenham, assim, uma administração de recursos computacional mais complexa, sem ter nada, sem ter nenhum recurso físico efetivamente. Só precisando ter acesso à internet para poder operar. Aí tudo bem, o cara tipo, mas eu preciso da internet na minha empresa para poder fazer a empresa funcionar. Então, que tenha internet redundante, tenha 2, 3 links de internet, gasta R$300 com internet, R$500 não importa, mas aí o cara tem internet, pelo menos um pouco melhor, né? E aí não precisa ter 100 mil, 200 mil reais em equipamento para ter um mini CPD lá com meia dúzia de computadores, né? Então, o cara, tudo bem, gasta R$1.000 por mês com mensalidade para manter um serviço que seja mais ou menos, né? Mas, ok, em um ano, quanto o cara gastou? Nada, perto de, digamos, de uma instalação inteira de recursos computacionais para se ter tudo dentro de casa, certo? Então, de uma certa maneira, a gente acaba tendo muitas vantagens, né, com o uso dessas soluções, tanto de virtualização, quanto de cloud computing em geral, assim, de computação em nuvem em geral. Certo? A gente tem aí uns minutinhos agora, já está quase chegando perto de 5 horas, a gente tem uns minutinhos para perguntas e dúvidas e alguns outros detalhes a respeito desse contexto todo. Vocês podem fazer pelo chat, vocês podem fazer por perguntas e respostas e coisas do tipo. Certo? O pessoal falando sobre a Hyper-V. A Hyper-V é exatamente uma solução da Microsoft. Servidores que a gente tem da Microsoft, só a partir do server 2008, se não me engano, que tem a possibilidade de trabalhar com a Hyper-V. E tem máquinas específicas, lá, tem um recurso de hardware específico para isso, né? Não dá para ser em qualquer máquina, não roda. Só a partir do Hyper-V mesmo a Microsoft começou a entrar nesse mercado. Antes a gente tinha algumas coisas pelo sistema operacional, mas eram muito ruins, assim, não funcionavam direito. Então a Hyper-V permitiu efetivamente que a gente trabalhe com virtualizações e coisas do tipo, e use VMs e coisas assim, nesses ambientes operacionais, ou seja, tendo o host, tendo o cara, o real na máquina, como um computador da Microsoft, como um servidor Microsoft, e não um Linux, né? Então, a gente tem tanto o cara que está na máquina instalada realmente tendo Linux, quando pode ter também servidor Microsoft, né? Server 2008 e coisas do tipo. Daí, claro, a gente tem recursos da Microsoft para permitir o uso de VMs e criar, assim, digamos, usar recursos, assim, dividir o computador real em outros computadores assim, virtuais também nesse ambiente Microsoft. Certo? Sobre os slides, eu não sei efetivamente se vão ficar disponíveis ou não. Eu vou ter que confirmar depois, se eles estiverem disponíveis. Depois a gente vai poder, vocês vão poder enxergar isso ou pelo L3 Tool ou direto lá pelo ambiente de onde vocês encontram o vídeo ou vão encontrar o vídeo. Talvez até esteja no L3 Tool o link, eu realmente não sei como é que vai ficar o link. Certo? Certo? Tranquilo? Eu vou ativar o vídeo rapidamente só para eu dar uma finalizada aqui básica na coisa toda. Cadê o vídeo? Está aí, vamos ativar o vídeo. Certo? Muito bem. Ó, o vídeo está ativo? Aí demais, hein? Então, assim, essa na verdade foi uma mini aula, assim, digamos, não é nem uma mini aula, foi praticamente uma introdução ao contexto, ao universo de cloud computing, computação em nuvens e como funciona esse segmento, como funciona esse, digamos, novo mercado, esse novo conceito, digamos assim, né? Porque o uso de internet para muitos fins, o uso de internet para poder fazer o trabalho do dia a dia já acontece há alguns anos. O que a gente está, na verdade, fazendo com esse termo, computação em nuvens, é formalizando, deixando um pouco melhor definido, um pouco melhor organizado, esse monte de serviços, esse monte de opções que a gente tem hoje, que a gente acessa e a gente usa através do navegador. Certo? E aí, claro, a gente tem hoje algumas opções para diversos segmentos, para quem é desenvolvedor, para quem é gestor, para quem é gerente de rede, para quem é o cara de infraestrutura, a gente consegue obter e contratar recursos assim para serem usados via navegador de todos esses segmentos.
certo? A opção de hospedagem vai continuar sendo útil, vai continuar sendo usada. Eu posso contratar de uma empresa de cloud computing, servidores, e nesses servidores, nesses ambientes operacionais, criar a minha hospedagem lá. Então, eu tenho uma série de opções hoje disponíveis, novas opções disponíveis para esse cenário, certo? Ao ponto de hoje um profissional que entrar nesse mercado e se concentrar em como funciona e pesquisar aí a fundo, é um cara que certamente vai estar hoje, vai estar amanhã em destaque nessas grandes empresas que efetivamente tiram vantagem desses recursos, né? De recursos que a gente tinha muito antes contratados e comprados fisicamente, tanto de software quanto de hardware, recursos hoje disponíveis como serviço pela internet, certo? Cobrando mensalidades ou até às vezes gratuitamente. Ok? Então eu vou ficar ainda mais um pouco, mesmo tendo acabado a aula agora, eu vou ficar mais uns minutos aqui para, na verdade, a gente poder trocar umas ideias em perguntas, respostas, chats e coisas do tipo. É só ativar, a gente se fala na próxima. Falou, galera. Eu vou desligar o microfone e vou ficar só no chat no vídeo agora, tá? Feito. Falou.